Bom, muito boa tarde a todas e todos que estão aqui conosco, presentes, e aqueles que vão nos assistir posteriormente pelo canal de YouTube do Instituto de Economia. É uma grata satisfação receber este evento e receber aqui o nosso querido Myron. Nós estamos aqui numa mesa, numa primeira empreitada, né? A ideia é que a gente tenha outras atividades com esse mesmo título, que são os diálogos da bioeconomia, e neste primeiro evento dedicado a esta temática, temos uma mesa muito especial com abordagens e rumos da bioeconomia. Então, eu queria agradecer enormemente aqui a professora Rosana Icasati Corazza, do Programa de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências, que organizou esta mesa e esta possibilidade de encontro. Eu sou aqui o Paulo Fracalanza, professor do Instituto de Economia da Unicamp, e estamos, então, numa parceria, até porque ambos, né, Rosana e eu, temos projetos do CNPq que são afins a esta temática. E a gente tem o prazer, então, de receber dois pesquisadores aqui eminentes, né? Temos aqui o professor Myron e o Jorge Porto. O Myron Bastos Lima é do Instituto Ambiental de Estocolmo, e está aqui fazendo uma visita aqui ao Brasil, né? Ele fala português, tá certo? Como vocês verão, né? Desde pequenininho. Temos aqui a presença do Jorge Porto, do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e da Débora Neidig e da Amy Kubides, que são doutorandas do Programa de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp. Então, eu vou passar a palavra para a professora Rosana, mas queria antes dizer aqui que o professor Myron vai fazer uma palestra sobre bioeconomia, conceitos e aplicações mundo afora. Nós, desafios e controvérsias. Na sequência, teremos o Jorge Porto, que vai fazer uma palestra sobre o Plano Estadual de Bioeconomia do Amazonas, lições aprendidas e por aprender. Depois, a Débora Neidig, com coalizões narrativas e caminhos institucionais da bioeconomia no Brasil. E, finalmente, a Amy Kubides, com governança e coprodução do conhecimento em fitoterápicos na Colômbia. Então, eu passo a palavra para a Rosana, agradecendo enormemente aqui a presença do Myron e do Jorge Porto, e espero que tenhamos aqui uma excelente reflexão sobre esse tema tão fundamental. Rosaninha. Obrigada, Paulo, obrigada pela abertura. Queria, em primeiro lugar, agradecer, então, aos nossos convidados aqui, que aceitaram estar conosco para falar sobre bioeconomia para um público amplo. Nós estamos aqui num evento que está iniciando o nosso semestre, né, esse segundo semestre aqui de 2026, aqui na Universidade Estadual de Campinas. Nós temos a convergência de tópicos de pesquisa dos dois projetos financiados pelo CNPq, de duas teses de doutorado, que são levadas aqui adiante sob minha orientação pela Débora Neidig e pela Amy Kubides, e com a possibilidade aí de discutir esses temas tão urgentes e tão controversos, né, como falou o Myron aqui, com um representante, né, do SEI, do Instituto Ambiental de Estocolmo, que é o Myron Bastos Lima, e um representante do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que é o Jorge Porto. Eu vou falar para vocês um
tiquinho da biografia de cada um deles, né? Porque nós temos aqui um público que está contemplado também pelo nosso projeto de extensão, que é um programa, na verdade, com vários projetos envolvidos, que é o Alternativas Sistêmicas rumo à Sustentabilidade da Vida. Esse programa é uma colaboração entre o Instituto de Geociências da Unicamp e o Instituto de Economia na Unicamp. Já temos aí, vai para 6 anos agora, né, Paulo? Esse programa de extensão, e aqui nós estamos envolvendo agora, né, tentando amalgamar essas forças, né, da extensão, a pesquisa e o ensino também, né, a pesquisa da pós-graduação também. Então, estamos aí com um público desse programa, que é um público de estudantes do ensino médio, estudantes interessados em prestar aí os seus vestibulares para ingressar nas nossas universidades, principalmente no Brasil, né, e estudantes dos primeiros anos de diversas formações pelo Brasil afora em instituições de ensino superior. Então, que vocês se sintam acolhidos, esse público aqui do Alternativas Sistêmicas, e espero que possam aproveitar bem as nossas conversas de hoje com o professor Dr. Myron Bastos Lima, que é pesquisador sênior do SEI, que estuda sustentabilidade no uso da terra, governança de cadeias de suprimentos e sistemas agroalimentares tropicais. Hoje, o doutor Bastos Lima é pesquisador sênior e do Instituto Ambiental de Estocolmo e colaborador dessa iniciativa TRASE, que talvez ele vá falar hoje também. Ele já atuou como pesquisador e consultor na Universidade de Wageningen, eu devo ter falado errado, né, na Holanda, Universidade de Tecnologia de Chalmers, também na Suécia, e tem atuado com desmatamento, né, principalmente no Brasil, na Indonésia, governança ambiental, objetivos do desenvolvimento sustentável e bioeconomia. Ele que é graduado em biologia pela UFPR, tem pós-graduação pela UFMG, mestrado pela Universidade de Waterloo e doutorado pela VU University de Amsterdã. Então, bem-vindo novamente, Myron, obrigada pelo aceite do convite, depois de anos de uma colaboração mais online, né? E também apresento a vocês o nosso Jorge Ivan Porto Rebelo, doutor, renomado cientista, pesquisador titular do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, instituição onde ingressou em 1987, ele tem graduação em biomedicina, doutorado em ciências biológicas lá pelo INPA, e tem uma trajetória fortemente vinculada à região da Amazônia. Ele exerce a função de coordenador geral de pesquisa, capacitação e extensão no INPA, liderando projetos essenciais de fomento ao conhecimento científico na Amazônia. Ele é detentor de patentes biotecnológicas, atua na área aí de influência sobre o debate público e político em bioeconomia. Então, muito obrigada novamente, Jorge, por nos atender aqui. E dito isso, já passo a palavra, então, imediatamente ao Dr. Bastos Lima. Com muito gosto. Boa tarde a todos. Obrigado, Rosana. Obrigado, Paula, pela apresentação, pelo convite, por poder estar aqui com vocês. Obrigado àqueles que estão aqui na sala, aos outros que compõem a mesa e por quem está nos assistindo em algum momento a gravação. Como Rosana colocou, eu sou brasileiro, trabalho no Instituto Ambiental de Estocolmo já há vários anos, caminhando nesse tema de uso do solo, governança ambiental, quase sempre com relação à conservação de florestas e sistemas agroalimentares. Então, eu já fiz desses trabalhos aqui no Brasil, em outras partes da América Latina e também Ásia e África, e vou procurar perpassar alguns desses outros casos, trazendo sempre aqui o Brasil, mas vai ser um passeio, digamos assim, em mundo afora, em que a gente pode olhar algumas dessas dimensões de bioeconomia. O autocorretor também quis corrigir o desatos ali por desafios.
mas eu vi que a palavra está no dicionário. Porque tem questões de bioeconomia que envolvem nós que estão aí colocados, mas também possibilidades de desatar alguns desses, e a gente vai olhar um pouco disso. Mas eu não quis começar de um ponto de vista puramente conceitual, partindo do abstrato, eu preferi que a gente parta do concreto. E acho que essa discussão de bioeconomia se beneficia muito se partirmos da nossa dinâmica atual. Temos aí o mapinha da nossa querida América do Sul, com ênfase na Amazônia, 60% da qual está no território brasileiro, mas que sofre, como sabemos bem, desse assalto por terra de várias direções. Temos a colega colombiana que não me deixa mentir, sabe que do lado de lá também não é moleza. Temos ali do lado do Peru, na Bolívia, que é onde o desmatamento cresce desenfreadamente em termos proporcionais nos últimos anos, e sabemos também que esse é o bioma terrestre de maior biodiversidade, talvez o bioma mais emblemático do planeta em termos de biodiversidade, que tem desaparecido em ritmo bastante grande, junto com ele os impactos socioeconômicos, de perda cultural, de desaparecimento disso. É basicamente deste contexto que a gente começa a pensar cada vez mais em bioeconomia. Alguns números que podem ser muito conhecidos de alguns, mas que sempre vale a pena lembrar. 5 anos atrás, em 2021, vocês têm ali a série histórica. Foram mais de 13 mil quilômetros quadrados de Amazônia perdida. Nós estamos aqui falando de Campinas, então vale fazer a comparação com o tamanho do município, em vez de ficar só nos campos de futebol. Basicamente, um município de Campinas desaparecendo a cada 3 semanas. É um tanto assombroso que você imagine que, sei lá o que você estava fazendo 3 semanas atrás. De lá para cá, pum, puf, puf, e foi desaparecendo. Isso era naquele ano. O ritmo agora diminuiu. Aqueles que acompanham essa temática sabem que o ritmo de desmatamento se reduziu, mas não quer dizer que ele tenha parado. Foi meramente uma desaceleração por causa do retorno dos instrumentos de comando e controle, de atuação das autoridades ambientais, Polícia Federal, etc. e tal. Ainda assim, agora leva 1 mês e meio aproximadamente para que se perca uma área equivalente ao município de Campinas, mas isso se soma. E o que é interessante, se um tanto assombroso ao mesmo tempo, é que enquanto que quando a gente fala de mudança climática, se evoca sempre aquela coisa desde a Revolução Industrial, ninguém aqui era nascido. Então você pensa, nossa, os últimos 200 anos, pois é, né? Essa modernidade, mas não é uma coisa que te traz a sua vida. O desmatamento de boa parte dos biomas brasileiros, salvo aí a Mata Atlântica, que tem uma história mais de desmatamento que remonta aí ao Brasil colônia, de desmatamento da Amazônia e também do Cerrado, o grosso disso se deu nos últimos 40 anos, que é um espaço em que boa parte de quem nos ouve estava vivo. Então, você percebe, meu Deus, uma transformação ambiental e também socioeconômica, como coloquei, que se dá numa velocidade menor do que a vida de uma pessoa. Quer dizer, quando eu estiver idoso, daqui a pouco não tem mais nada, como é isso? Então, você aí começa a se dar conta do tamanho daquilo que está acontecendo. Como se sabe, o desmatamento na Amazônia tem uma sistemática. Eu trouxe aqui a Amazônia para ilustrar, porque é um ecossistema emblemático, mas muito do que está sendo aqui colocado poderia se transportar também ao Cerrado, que é, afinal, o segundo bioma mais extenso da América do Sul. Com algumas diferenças, mas mais semelhanças talvez do que diferenças. Ocorre uma extração de madeira seletiva. Vocês veem aquelas queimadas e tudo, ninguém é maluco de botar fogo em madeira que rende uma dinheirama. Então, primeiro, tipicamente, se retiram aquelas toras muito valiosas, que aí podem ser lavadas, basta você conhecer o rapaz da informática que emite umas coisas ali, é relativamente fácil. E aquilo lá sai como, se bobear, até com madeira certificada. Você tem também o caso
da expansão bem vertiginosa da extração ilegal de ouro, dos garimpos, que também fazem uma miséria, para colocar sem eufemismos, com contaminação por metais pesados usados na extração de ouro, com o desmatamento de modo geral. Agora, a cada mês sai uma reportagem em detalhes contando como às vezes tem até salão de jogos, prostíbulo, tudo. E é um vetor que se tornou bastante forte nesse mundo de hoje, em que as pessoas estão buscando cada vez mais ouro como recurso forte. Aí vem o fogo, depois que áreas... Aí a trilha do ouro é um tanto diferente, mas a trilha da extração ilegal de madeira, em seguida o que sobra, você passa aquele correntão, vem o fogo para queimar o que sobrou, aí você tem a bela cidade de Manaus agora, né, o Teatro Amazonas, reconhecido agora em julho, se não me equivoco, como Patrimônio Mundial da Humanidade, reconhecido pela Unesco, sendo defumado anualmente pelas queimadas. Quem sabe, quem mora em Manaus sabe disso melhor do que eu, também em outras partes da região norte. E você tem aí áreas que, se você for olhar no Google, ainda está lá dado verde escuro, como a Amazônia. Eu dizia a meus amigos lá no Instituto que ia para a Amazônia, essa foto foi eu próprio que tirei. E mandava essas fotos, cadê a Amazônia? Jazia, já foi. Estava aqui há algumas décadas atrás, não está mais. Agora temos essa bela pastagem degradada com as vacas brancas ali espalhadas nesse cenário um tanto distópico, sofrendo do calor, magras, sem água, com esse terreno. Estradas, isso é do sul do Pará, ali entre Parauapebas, São Félix do Xingu. Se você for até Marabá, não é muito diferente. Você é capaz de percorrer horas por essa paisagem. Pessoas que viviam de uma agricultura um pouco mais diversa e de extrativismo são deixadas só com as castanheiras, que parecem deixar de decoração, porque tem a lei de que você não pode cortar a castanheira, ficam elas lá como últimas moicanas. Parece até uma perversidade. É bom que elas fiquem. Isso é um pouco patético que elas fiquem sozinhas enquanto se devaste o resto. E ficam lá como testemunhos do que ocorreu. As pessoas aí, é claro, vão embora para a cidade, vão encher as favelas de Belém, de Manaus, de outros lugares, com vidas precárias e sem poder transferir às gerações seguintes aquilo que sabiam fazer, aquilo que gostavam de fazer, aquilo que era a sua cultura, aquilo que já traziam como patrimônio cultural. E aí, claro, chegam no seu lugar, depois das pastagens, as monoculturas. Essa é um pouco a rapsódia amazônica das últimas 3 décadas, por assim dizer. Só para que, quando a gente fale de bioeconomia e de bioeconomia aqui no contexto brasileiro, inserido no contexto mundial mais amplo, a gente não perca a medida de quais são os desafios que temos no entorno, de quais são as questões que precisam de alguma atenção e de como a bioeconomia, portanto, vai se inserir de maneiras muito diversas nesse debate. Aí, claro, são as estradas que você tem carregando os grãos de exportação, no que se acumula num processo. Essa terminologia não é minha, passou a circular, eu escutei de algumas organizações da sociedade civil na própria Amazônia, de desamazonização. Eu achei que é uma palavra que sintetiza bastante aquilo que ocorre tanto do ponto de vista biológico, geográfico, quanto aquilo que ocorre do ponto de vista sociocultural. Tudo aquilo que faz a Amazônia ser Amazônia desaparece, aliás, desaparece e vira uma frase sem sujeito. É eliminado por essas forças dessas atividades que mencionei há pouco, como coloquei de maneira muito veloz, vocês veem aí, e há dados bem interessantes do MapBioma, um pouco assombrosos, do MapBioma sobre isso, mostrando como
a grande maioria, vê-se aí, a área de pastagens tendo quadruplicado na Amazônia de 1985, eu já era nascido, a 2022. Quer dizer, que velocidade é essa? E o grosso disso tendo sido ocupado nas últimas décadas. E aí, vale a pena a gente refletir sobre essa visão que está muito em voga e com a qual eu também trabalho, de cadeias de suprimento, cadeias de valor, que às vezes pode ser um tanto simplista. Quer dizer, quando o mundo afora se reconhece, bom, a pecuária desenfreada, ela é o principal vetor de desmatamento, tanto da Amazônia, quanto do Cerrado, quanto do Chaco, no Paraguai, quanto da Amazônia colombiana, quanto de alguns outros ecossistemas mundo afora. Mas não é só uma questão de, então é o consumo de carne. Se você olhar o consumo per capita de carne no Brasil, carne bovina, ele flutua. Tem momentos nos últimos anos que até caiu, em parte porque ficou caro, enfim, não importa por quê. Importa que o desmatamento movido pela pecuária não parou por causa disso. O que denota que esse movimento não se deve simplesmente a um desenho simplista. Bom, temos aqui um setor que produz tal coisa e que vai ser consumido, portanto, isso lá na Europa, que é um mercado consumidor, grande importador de commodities, eles sempre olham muito dessa perspectiva. O que é que o comprador pode fazer? Vamos passar a comprar mais disso de não sei aonde, comprar menos disso de não sei aonde, porque aí vai parar esse movimento. No caso da Amazônia brasileira e de outras Amazônias dos países vizinhos também, o que você tem é um vetor que se presta muito bem, por razões diversas, porque o gado anda, é mais fácil do que você instalar ali uma plantação de soja ou de milho ou o que for, que se presta a abrir caminho, é como uma ponta de lança que se presta. Aí há quem diga que a parte do consumo de carne é quase um detalhe, até porque o gado fica vivo, você não precisa fazer nada com ele todos os anos. Vira uma poupança de quem trabalha lá e tudo mais. Você tem, na verdade, a grilagem de terras como o carro-chefe aí. Quem trabalha com isso sabe bem do que eu estou colocando. É a curiosidade, nem todo mundo se dá conta. Grilagem é porque se fazia e se faz aquela fraude de documentação tradicionalmente, né? Aquela coisa de você botar na gaveta, põe um grilo dentro, deixa o animal urinar no papel, o papel fica amarelado, você mente dizendo que é um testamento do seu avô. Então, daí grilagem, nem todo mundo sabe disso. Enfim, desaparecem, portanto, aqueles sistemas biodiversos nesse processo de desamazonização. Eu coloquei ali uma referência de Russo Lopes et al. 2021, que é um artigo no qual eu participei, que a gente fala de mau desenvolvimento aí no contexto do Cerrado. Porque muitos falam, mas melhorou a estrada, ali, fez aquela escola, não tinha. Sim, mas olha o restante. Olha o que aconteceu com a distribuição de quem tinha acesso aos recursos naturais. Você tinha comunidades que tinham acesso à água limpa, à terra, enfim, a participação no sistema agroalimentar. De repente, essas pessoas são eliminadas da paisagem junto com a vegetação nativa. Novamente, vão aí, toma aqui um dinheiro, dona Maria, vai lá vai comprar uma casa, vai morar lá na periferia. A vida moderna requer que você vá para a cidade. Aí depois a pessoa fica lá deprimida, não sabe mais fazer nada, etc. e tal, porque o que ela sabia fazer era no campo. Isso, a gente tem testemunhos muito interessantes da região do Mato Piba. Como eu coloquei, muito do que eu estou ilustrando aqui com a Amazônia se aplica também ao Cerrado. Quem quiser mais detalhes sobre isso pode acessar aquele artigo. E aí você tem um processo de transformação cultural também. São fotos que eu tirei lá. A foto que não apareceu ali do lado direito era de Parauapebas. Você tem a cultura amazônia, seu saber,
amazônica e seus saberes, dando lugar a atividades econômicas pouco includentes, menos includentes. Geram-se alguns empregos, mas frequentemente são para as pessoas vindas de fora, mais para homens que vão trabalhar com gado, em algum caso, e você tem uma cultura de forte matriz norte-americana que vai ocupar aquele espaço em lugar das tradições amazônicas. Ficam aí muitos caminhos de pesquisa interessantes para quem quiser se debruçar sobre isso. Bom, voltamos à bioeconomia. Fica mais interessante, talvez, agora a gente abordar o conceito, o que é que implica a bioeconomia depois de já ter exposto um pouco esse panorama e reconhecido um pouquinho, olhando de frente, assim, o bicho feio do que tem ocorrido no Brasil nessas últimas décadas. Mas esse aspecto não é tudo no Brasil que está feio, não, mas tem algumas coisas que precisam ser notadas antes da gente ir em frente. Bom, ok, é nesse tempo atual que se fala de bioeconomia. O termo já existe há algumas décadas, aí os estudiosos de bioeconomia vão saber que remonta lá aos anos 80, o Georgescu Roegen e outros. Naqueles anos 80, você tinha o aumento de uma preocupação com o meio ambiente, assim, os albores de um pensamento mais conceitual nas sociedades industriais sobre sustentabilidade. Digo isso nas sociedades industriais porque tem sociedades que nunca deixaram de pensar sobre sustentabilidade. Mas foi aquele momento em que os centros de poder passaram a levar em conta essa dimensão ambiental. Aí você tem o relatório Brundtland, que leva o nome da então primeira-ministra da Noruega, você tem a criação do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, agenda-se a Eco 92 no Rio de Janeiro e tal. Começam a ser institucionalizadas essas preocupações, isso entra também na academia. Temos também, sempre levando em conta o contexto, aquele momento da geopolítica, já de fim da Guerra Fria, aquele fim de feira da bipolaridade, em que se pensava como é que vai ser uma nova ordem, etc. e tal. Um horizonte de possibilidade se abria. Olha aí, de repente está na hora da gente fazer um mundo novo, aí vem a nova ordem mundial, pererepepê. Bioeconomia começou a ganhar espaço como a introdução de considerações ecológicas na forma como a economia é organizada, com a criação de cadeias de valor com base em biomassa, etc. e tal. Isso ficou um tanto dormente, eu diria, nos anos 90. Aí depois, nos anos 2000, com os picos de preço de petróleo, afetando sobretudo alguns países, vão se lembrar aí que em 2007, se eu não me equivoco, julho de 2007, o barril de petróleo chegou a mais de $140, países importadores de petróleo, como aqueles da União Europeia, em sua maioria. Na época, os próprios Estados Unidos ainda não eram tão grandes produtores de petróleo como são hoje. Países como a Índia, o Japão, começaram a ficar um pouco desesperados. E aí, como é que a gente resolve isso? Vamos pensar em biocombustíveis. Aqueles que seguem o tema sabem que aí houve uma ressurgência dos biocombustíveis. Tivemos lá o tempo do carro a álcool nos anos 80, ainda me lembro do cheiro que aquilo tinha, aí depois desapareceu, virou coisa antiquada, depois voltou. Aí já não era o álcool, era o etanol, enfim, trouxe uma roupagem aí já de atenção às questões climáticas, soberania energética, segurança energética e tudo mais. E isso, mundo afora, ganhou contornos que tem até este momento, em muitos lugares, de bioeconomia como substituição de combustíveis fósseis. E aí eu aponto sempre isso porque lá na Europa isso é até implícito, é patente, todo mundo sabe. Claro que o ponto central da bioeconomia é substituir o uso de combustíveis fósseis. Aqui no Brasil não é bem essa a ênfase.
Eu acho que muita gente pensa em bioeconomia, nem pensa que tem combustível fóssil. Não, bioeconomia é desenvolvimento da Amazônia, é criar cadeias de valor novas. O que tem gasolina a ver com isso? Enfim, então vale a gente levar em conta esse contraste. Na agenda da maior parte dos países, tem também uma ênfase nessa matriz renovável e uma ênfase muito grande, sobretudo no caso europeu, da economia circular. Então, é basicamente você agir de modo mais inteligente no uso daqueles produtos que você já tem, buscar recicláveis, etc. e tal. Você tem economias que têm uma sede de maior resiliência, você vê, por exemplo, agora Índia, Japão, bastou o Irã fechar ali o Estreito de Hormuz, eles já estão sem acesso aos combustíveis fósseis de que se tornaram dependentes, e isso aumenta os gritos lá dentro desses países, e estamos falando de economias grandes, como Índia, Indonésia, Japão, Coreia do Sul. Então, eita, e agora, como é que a gente faz? Não tem petróleo na mesma proporção de que a gente necessita. Aí se pensa bastante novamente em bioeconomia. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos produzir, não tem petróleo aqui na Índia, mas tanto, então vamos tentar produzir algum substituto aqui de dentro. Tem a ênfase também na tecnologia, criação de novos produtos, talvez, isso aqui na América do Sul é mais forte, mas daqui a pouco a gente vai falar das chamadas, em inglês se apelidou essas plantas de flex crops, são cultivos que têm uma flexibilidade aí das coisas que você pode extrair deles. Mas a bioeconomia ganhou tamanha dimensão de agenda que cabem até interpretações mais amplas. Tem grupos que veem nisso um momento de transformação, uma oportunidade de até repensar a relação da humanidade com o planeta Terra. Olha para isso como está, essa poluição, ninguém aguenta mais. Está na hora da gente, sabe, passar disso para uma civilização ecológica. E a bioeconomia seria a base, seria a fundação de uma nova civilização. Mas aí o conceito fica aberto a quem quiser se apropriar deles em grande medida. Vocês têm aí algumas ilustrações, duas imagens da Índia, as outras são de documentos da União Europeia. Vocês percebem ali como, no caso europeu, provavelmente não dá para ler o texto, mas se fala muito de como a economia europeia pode ficar mais sofisticada, avançada, se utilizando de modo mais inteligente das matérias-primas renováveis de que ela dispõe, com incentivo à tecnologia, à ciência. E vocês veem ali o símbolozinho ali do reciclável para enfatizar a economia circular. Quer dizer, exigir menos recursos, usar melhor aquilo de que eles dispõem. Percebam que não há uma coisa muito transformadora. É diferente aqui no Brasil. Na maior parte do planeta, a bioeconomia é uma novidadezinha. Aqui ela é uma novidade zona. A vida das pessoas da Europa não muda muito com a bioeconomia. Tá bom, você vai usar uma sacola plástica que agora se não é biodegradável, pelo menos não é mais feita de petróleo. Ok, mas a parte de comportamento social de consumo é a mesma nesse aspecto. Você pode usar um pouco de biodiesel de canola que eles lá usam. Ok, mas está dirigindo carro. Aí, essa parte foi um pouco atropelada pelos carros elétricos, mas essa é uma outra discussão. Porque essa parte do biodiesel de canola não resolveu muito, ou não mudou muita coisa, mas enfim. Na Índia, vocês veem a ênfase lá em quanto eles gastam, na nação mais populosa do mundo, em importação de petróleo. Tem problemas altíssimos de poluição por causa disso, em parte por causa de carvão também, queima de lavouras, mas enfim, há uma ênfase em, assim, orçamentária. Queremos criar essas cadeias de valor por uma questão administrativa. É uma coisa assim do Ministério da Fazenda, não é tanto deles.
Aliás, uma curiosidade, se fala que o Brasil tem muito ministério, na Índia tem mais de 80. Eu já fiz pesquisa lá, mas enfim, é um país fascinante. Então, tem um ministério só de energias renováveis. Então, são ênfases outras, que não são necessariamente essa agenda. Aí eles ficam impressionados quando eu falo aqui do Brasil. Não, bioeconomia no Brasil é quase assim um evangelho, é uma coisa assim, uma agenda que perpassa praticamente tudo. É como o Brasil agora acha que vai se tornar um país melhor e diferente. Esse potencial não é algo que é abraçado mundialmente. É um diferencial, se não apenas brasileiro, sul-americano, com potenciais para outros países. A Indonésia, sendo um país mega diverso, pode muito bem fazer a mesma coisa, mas não existem as forças sociais, culturais, econômicas em atividade como as há aqui no Brasil. Só que para que isso fique muito claro, dizem que todo mundo cresce achando que o comportamento normal é o da sua família e todo mundo se comporta da mesma forma. Aí depois você descobre, não, peraí, minha mãe é um pouco estranha. Então, a mesma coisa, a gente às vezes vê o Brasil e prejulga achando que o mundo todo está nessa mesma seara. Não está. E, portanto, esse é um diferencial brasileiro que, se pode dizer, não deve ser desperdiçado. Opa, passei demais. Vamos aqui às teias de valor, né? Que é aquilo que eu mencionei das antigas cadeias, mas que agora estão tendo cada vez mais destinos diferentes. Deixa eu ver se eu pulei algum slide. Não. Teias de valor é um conceito que apareceu cerca de 10 anos atrás, tem alguns estudos sobre isso, porque algumas culturas, como a cana, aqui perto de nós, no Brasil, dela se fazem muitas coisas. Da própria cana você faz eletricidade com o bagaço da cana, você faz etanol, você faz açúcar ou etanol, a depender aí das condições de mercado do que você queira fazer. Aí, às vezes, essa eletricidade que você usa com o bagaço da cana, você pode usar para processar o etanol. Então, são fios distintos que se encontram lá na frente. Você ganha toda uma complexidade a partir de uma só lavoura. A mesma coisa está acontecendo, sobretudo no Sudeste Asiático, Malásia e Indonésia, que juntas produzem aí 3/4 do óleo de palma mundial, que é o dendê aqui na Bahia. Eu vim da Bahia ontem, estou na Bahia ainda. Aqui no Brasil, mas... Pois... Então, palma de óleo, que é a planta lá do oeste africano, que se adotou em muitas partes do mundo tropical, e onde eles estão também encontrando diversas utilidades. Você tem aí o óleo da polpa da fruta, mas aí você tem também o óleo que você tira ali do meio dela, e você tem usos para a folha e etc e tal. Uma só planta que vai ter diversos fins. E aí, claro, se você é dono da plantação de palma, se você tem capital naquele setor, é óbvio que você vai tentar investir na tecnologia, na ciência em torno daquilo ali para tirar o máximo possível. E aí entra o conceito de biorefinaria. Refinaria, tradicionalmente, é aquilo que vai processar petróleo e que dali vai extrair muitas coisas. Aí nafta, gasolina, diesel, e vai ter a parte que vai fazer plásticos, etc. e tal, isopor. Então, por que não fazer a mesma coisa, só que de uma matriz renovável, que não vai ser a matriz fóssil? É um pouco essa ideia. Só que, claro, mantém-se aí a limitação de que você passa a
ter grandes setores da economia dependentes de uma espécie que, portanto, vai ser multiplicada em grande número e você vai ter grandes extensões de monocultura, como tem no caso aí da palma no Sudeste Asiático, que tem os vetores de desmatamento lá. Na Colômbia também tem se expandido bastante. E aí fica a pergunta, onde entram a biodiversidade e a riqueza cultural desses lugares? Porque, falei em Indonésia, não é só uma selva equatorial como nós temos aqui. Você tem centenas de idiomas, você tem culturas, você tem saberes que, de repente, dão lugar a paisagens muito mais monótonas, tanto do ponto de vista da biodiversidade, quanto do ponto de vista socioeconômico. E lá também tem o problema dos inchaços das cidades. No nosso caso, temos o problema da desamazonização. Por isso, há quem sequer goste de usar o termo das biorrefinarias. Alguns que trabalham com cadeias de valor da biodiversidade vão preferir bioindústrias, para não ficar essa coisa assim muito com base em monocultivo. O termo acaba ficando um pouco com conotações que nem todos. Para não ficar só no conto de caso, esse é um dos nós, talvez um dos piores dele. A figura pertence a um artigo que publiquei com uma colega há poucos anos atrás, está em inglês, e eu acabei não passando toda a figura para português, mas se tiver alguma pergunta depois eu posso esclarecer. Você tem, na literatura de sistemas energéticos, é onde isso surge, o conceito de lock-in, que é basicamente uma amarra, uma tranca, tem diferentes formas que a gente pode traduzir isso aí, que foi quando se percebeu, bom, tem-se energias renováveis, mas os sistemas baseados em carbono têm tantos mecanismos de retroalimentação que não é fácil você escapar daquilo. Quer dizer, você tem uma cultura do uso de automóvel, com base ainda, em sua grande maioria, em combustíveis fósseis, você tem uma infraestrutura de postos de combustível, você tem instituições, incentivos fiscais, todos voltados àquilo, você tem todo um mecanismo que roda em torno de produção de combustíveis fósseis e uso de combustíveis fósseis. Aí tem todo 30 anos de literatura sobre isso na área energética, e nós aplicamos isso ao que ocorre, aí com exemplos do contexto amazônico, com a expansão desses vetores de desmatamento. Quer dizer, você tem, pode-se começar por qualquer área desse fluxo. Como você já tem todo um aparato institucional historicamente constituído, você tem aí a Embrapa, você tem aí o Banco do Brasil, o BNDES, você tem pessoas que já, até cognitivamente, e em termos de treinamento científico e profissional, voltadas para a promoção de certas atividades, de certas culturas, vai se tornar mais fácil, até você conseguir um empréstimo, ou você conseguir um especialista que venha lhe ensinar como fazer isso ou aquilo, como se adaptar à mudança ambiental, mudança climática. Vai se tornar mais fácil você propagar isso, e aí, quanto mais ela se propaga, ganham-se economias de escala, você passa a representar uma fatia maior da economia daquele município, daquele estado, aí os governantes daquele município, daquele estado já olham para você com melhores olhos, de repente você ganha mais favores, aquilo vira um círculo virtuoso para quem está dirigindo o bonde e problemático para quem está fora dele. No caso do carbono dos sistemas energéticos, poderia-se dizer que estava tudo muito bem se não fosse a mudança climática, que foi uma externalidade ao sistema que depois foi percebida como um problema. Já aí, muitas décadas atrás, falando, peraí, esse negócio de mandar gás carbônico e outras coisas, na verdade, complica o clima. No caso
da expansão desses vetores, dessas lavouras, aí a soja empurrando o gado sendo talvez a principal nas últimas décadas aqui no Brasil, o desmatamento, a mudança de uso do solo se tornou uma externalidade dela. E a perda de biodiversidade, com as implicações culturais a que me referi. Então você fica preso nessa amarra. Como é que entra a economia nisso, a bioeconomia nisso? De muitas formas. A maior fonte de biodiesel no Brasil, mais de 3/4 do biodiesel produzido no Brasil, vem de soja. Cada vez mais do etanol produzido no Brasil vem de milho, que é consorciado com a soja. E que ganhou também tração, em parte puxado pela soja. E nesse caso é o cultivo ainda de maior retorno econômico. Então, isso também é bioeconomia. E eles vão dizer, não, somos dos que mais contribuem à bioeconomia. O próprio gado, cerca de 15% aí do biodiesel do Brasil é feito a partir de sebo bovino, um coproduto lá dos frigoríficos e tal. Isso é bioeconomia, mas é uma bioeconomia que responde aos anseios outros em termos de conservação da biodiversidade ou de criação de cadeias de valor que fomentem a valorização e o reconhecimento cultural de populações historicamente afetadas? Provavelmente não. Para que fique claro que a bioeconomia pode ser encaixada como um coringa em diversas canastras, de modo diferente e a gosto do freguês. É preciso especificar de que bioeconomia estamos falando. Para pensar novamente nesse sistema das amarras, o que a teoria de transições aponta, ela que reconhece essas amarras, essa complexidade que se retroalimenta, o que se aponta é que você não pode simplesmente ficar fazendo pequenos ajustes no regime em vigor se sua meta é fazer uma coisa bastante diferente. Você precisa dar atenção a inovações de nicho que começam necessariamente pequenas, mas que, com apoio externo, aí tem toda uma ampla área de debate, de investigação, você ajudar a levantar e a dar maior desenvolvimento a algumas dessas inovações. E a bioeconomia, no caso brasileiro, certa ênfase na amazônica, mas não exclusivamente, traz muitas dessas possibilidades. Aí se pode pensar nas cadeias de fitoterápicos, com as quais alguns aqui trabalham. Se fala muito na química farmacêutica, aí fica aquela coisa quase, que não é errado, só que precisa ser olhado com a complexidade, quase pitoresca, assim, de YouTube, o veneno da cobra, tal, se você for olhar quanto vale, é tanto quanto não sei o que e tal. Exatamente, medicamento lá do coração. Mas aí tem complexidades, e aquele artigo que eu cito fala um pouco de alunos de mestrado que trabalhavam comigo, dos desafios de se estabelecerem cadeias de fitoterápicos na Amazônia, que aí vão desde questões curriculares dos médicos até questões de regulamentação, questões culturais, etc. e tal. Estão convidados a dar uma olhada. Cadeias de valor de biocosméticos, no Brasil estão bombando bastante, qualquer pessoa que circule por aí pelas grandes lojas percebem, é uma certa peculiaridade brasileira, indo também para alguns outros países, mas não é um fenômeno do mundo inteiro. Tem aí os biocombustíveis. Você tem muitos setores que podem ganhar volume, o que oferecem desafios, mas também possibilidades. E você tem coisas que nem sempre recebem suficientemente atenção, que são cadeias de valor de alimentos locais. Ali você tem uma mera castanha do Brasil, castanha do Pará, como queira chamar, dos índios Caiapó, ali do sul do Pará também. Você tem
fábricas de polpas de frutas, que podem ajudar a induzir a diversificação alimentar de que tanto se fala. E é preciso reconhecer que esse debate ele no Brasil é mais avançado do que em boa parte do restante do mundo, talvez até mais do que em qualquer outro lugar. Tanto que o conceito de ultraprocessados, que agora ganhou o mundo, é cunhado aqui por pesquisadores brasileiros inicialmente. Se você for a outros países tropicais, eu tinha a impressão de que essa diversidade de sucos, sorvetes, coisas feitas a partir, em termos de alimento, da biodiversidade local, tá bom, você vai nos Estados Unidos, você sabe que tem um excesso de ultraprocessados, mas o clima não é igual daqui se implantando tudo dá, tem essa coisa toda. Aí eu cheguei na Índia, na Indonésia e outros lugares, esperei encontrar uma coisa parecida, e não é muito o caso. Você, sei lá, vá numa sorveteria quando for à Indonésia e você tente achar algum sorvete de fruto local, não vai. Isso aqui no Brasil já tem uma base muito mais avançada e sobre a qual se pode construir. Tem aí o açaí bombando, que traz também alguns desafios, mas não deixou de acontecer, já tem. Você vai em algumas açaiterias de Manaus, você tem lá Buriti, tem outras coisas, as coisas estão acontecendo e trazem também oportunidades. E muitas vezes com requisitos tecnológicos de baixo capital pequenos. Você tem ali Darlene, que me recebeu na pequena fábrica de polpa de frutas na casa dela, numa cooperativa em São Félix do Xingu, de mulheres que trabalham com isso. Tem muitos potenciais. Do que ela precisava era de um freezer para guardar. Essa é a grande tecnologia, não é do veneno de cobra, nada contra o veneno de cobra. Eu só não quero ele em mim. Mas um freezer. E o freezer foi doado pela cooperação alemã para o desenvolvimento. Quer dizer, tanto dinheiro no Brasil não tinha que chegasse para dar um freezer para aquela mulher. Enfim, são coisas, né? Às vezes os desafios são pequenos, mas aí vem um capital ainda aqui de fora, destravam-se coisas que ajudam. Mas aí, por exemplo, a polpa que ela própria faz já não chega para a merenda escolar do próprio filho, ali descendo o ramal. Por que não chega? Enfim, vocês me respondam depois. Tem possibilidades aí muito grandes, fazem a diferença. Seu Tião ali em cima na janela trabalha com etnoturismo na Ilha do Marajó. Também uma outra coisa que tem crescido bastante na Amazônia, que traz potenciais e que, em alguns conceitos, podem ser entendidos também como bioeconomia. Aí não vou ser eu que vou chegar lá para dizer a ele que isso não é bioeconomia. Bom, é economia e está aqui. O bio não é só a materialidade. O bio é também o ecossistema e a razão pela qual eu estou indo lá na casa dele. Não é para encontrar uma pessoa que eu não sei quem é para ver a região. Enfim, é uma forma de desenvolvimento econômico, é uma forma de obter renda. São potenciais que se abrem por aí. Eu vou encerrar aqui. Levantei várias bolas, estou disposto a ouvir perguntas. Acho que tem algumas bolas levantadas para o colega que vai falar do INPA. Cortar para as colegas aqui apresentarem suas pesquisas também. E estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Myron. Já vou passar a palavra também imediatamente ao Dr. Jorge. Está aí, Jorge Porto, conosco. Olá, pessoal. Boa tarde a todos os que nos assistem agora, no canal do YouTube, no canal da Universidade da Unicamp. Um grande prazer estar aqui com vocês e agradeço ao convite formulado para estar participando dessa mesa. O que eu vou falar um pouco é sobre o Plano Estadual de Bioeconomia do Amazonas, lições aprendidas e por aprender. Eu me chamo Jorge Van Rebelo Porto, sou do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Venho atuando dentro da instituição, eu costumo falar, desde o século passado. Comecei a trabalhar na década de 80, então já estou quase 40 anos atuando aqui na região. A Rosana, tive o prazer de conhecê-la
Atuei com Rosana e com o pessoal da Unicamp no projeto Fitoterápicos. E o que o Myron acabou de falar na conversa dele que me antecede, ela serve muito de pano de base para essa contextualização do Plano Estadual de Bioeconomia. O Myron nos falou sobre a bioeconomia dentro do aspecto mundial, a importância, o montante e a grande envergadura disso, associado a um contexto histórico e passando por questões associadas como fitoterápicos e como o desenvolvimento de produtos a partir de commodities da floresta. E o estado do Amazonas tem uma característica muito peculiar dentro da economia do Brasil. Na década de 60, final da década de 60, o governo brasileiro, como uma política pública, institui, então, a SUFRAMA, a Zona Franca de Manaus, e, a partir daí, o Estado começa a se desenvolver dentro de uma virada de chave associada à indústria, à industrialização. E, como todo o conto do Gabriel Garcia Marques, então você pode ter uma crônica de uma morte anunciada, porque os benefícios que são advindos dessa isenção fiscal já tem um tempo de validade. Isso vai até 2075, até 2070, e o governo do Amazonas, dentro de todo esse escopo que o Myron falou sobre a bioeconomia, disse como é que nós podemos nos preparar para evitar que aconteça no Estado o que aconteceu na época do ciclo da borracha. Então, a partir do momento que perder essa isenção fiscal, a economia do Estado, baseado principalmente nas indústrias, na industrialização, isso pode se acabar. E como é que a gente vai estar preparado para isso? E dentro dos eventos da COP, o governo do Estado do Amazonas, a exemplo do que já tinha acontecido no estado do Pará, disse: nós vamos preparar o nosso plano estadual de bioeconomia. E assim o fez. Entregou o plano durante a COP30. Isso também foi fruto, não foi do dia para a noite, foi todo um histórico. Dentro desse aspecto, o que o estado do Amazonas sabe? Que a floresta já produz valor. Só que a questão é, onde que fica esse valor? E quem decide sobre isso? Então, o governo do Amazonas, por intermédio do seu plano estadual e do governo anterior, percebeu que a bioeconomia é uma escolha sobre territórios, mas também sobre poder e futuro, e não apenas sobre novos produtos. O Myron falou de uma maneira bastante enfática a questão dos novos produtos surgidos, advindos da bioeconomia, principalmente dentro de conceitos que estão associados. Próximo slide, por favor. Conceitos que estão associados à biotecnologia, aos biorecursos e à bioecologia. Dentro da bioecologia, dentro desse recorte, a gente pode destacar também uma sociobioeconomia territorial. E o conceito de biotecnologia, de bioeconomia associada à biotecnologia, biorecursos e bioecologia, os autores fizeram um levantamento, o conjunto de autores fizeram um levantamento há 10 anos atrás de tudo que tinha sido publicado, e eles chegaram, então, a essa observação de que todas as publicações com essa temática, elas poderiam estar condensadas nessas 3 grandes linhas. E essa questão da bioeconomia, ela vem sendo discutida também desde o final da década de 60, década de 70, por um economista atuando sobre essa temática. Só que a questão da sociobioeconomia dentro de um aspecto de territorialidade, ela é uma discussão muito mais do sul global, e que envolve particularmente aqueles países que detêm, sim, uma biodiversidade enorme, e que não é um privilégio apenas do Brasil, mas o Brasil, dada a sua dimensão, dada a questão do próprio bioma Amazônia,
ele acaba sendo o grande defensor dessa tese. Isso tem todo também um contexto que eu não vou abordar nesse momento na minha fala. Mas é importante que a gente entenda que a bioeconomia não é uma ideia única. Próximo slide, por favor. Muito bem. Eu tinha falado logo no início que o Estado do Amazonas ele resolveu fazer uma escolha normativa e não apenas setorial. E quando eu estou falando de não apenas setorial, a economia do Amazonas ela corresponde a mais ou menos 1,5% do PIB nacional. E essa economia do Estado do Amazonas ela está fortemente pautada na Zona Franca de Manaus. E a Zona Franca de Manaus, surgida, como eu falei ainda há pouco, no final da década de 60, ela tem uma envergadura onde o Estado todo depende muito das indústrias que estão localizadas aqui na cidade de Manaus. Eu costumo falar, nas minhas apresentações, que, lembrando daquelas aulas clássicas sobre Grécia, sobre os estados, as cidades-estados, então Manaus tem essa particularidade de ser uma cidade-estado. O estado do Amazonas tem em torno de 4 milhões de habitantes, desse total de 4 milhões que existe no estado inteiro, em 62 municípios, apenas o município de Manaus, ele detém 65% de toda a população do estado. E economicamente falando, associado com o polo industrial de Manaus e a Zona Franca de Manaus, 82% da economia está associada a esse município. Só que a cobertura florestal, e o Myron mostrou de uma maneira bastante enfática sobre que Amazônia é essa, né, aquela Amazônia bonita, verdejante. Os slides dele foi bem claro, mostrando um processo de desmatamento, de degradação florestal. O estado do Amazonas, 95% da sua extensão e ainda é uma cobertura vegetal muito próxima do original. Eu estou falando de 95%. Isso quer dizer que todo o aspecto da sociobioeconomia territorial passa a ser um ponto de pauta, mas em contraste com esse aspecto da cidade de Estado, dessa cidade-estado que é Manaus, com uma concentração de população enorme, com 65%, que eu falei, e também com essa concentração econômica muito grande. Como é que você pode melhorar isso? Então, o governo do Amazonas disse, vamos montar o nosso plano estadual de bioeconomia. E esse plano estadual de bioeconomia, ela vai estar amparada dentro de normativas ou diretrizes do G20, dentro da política federal, do decreto assinado pelo presidente Lula, e também dentro dos decretos estaduais assinado pelo próprio governador do Amazonas, baseando isso em justiça, mais inclusão, em uso sustentável e regenerativo, com uma pauta também de ciência e saberes tradicionais, na questão do valor de trabalho e renda e no equilíbrio climático. Esse conjunto de diretrizes é o que vai embasar, então, o Plano Estadual de Bioeconomia do Amazonas. Próximo slide, por favor. Esse plano, como eu falei para vocês, ele tem uma certa gênese em torno de 10 anos atrás, em 2016, quando o governo do Amazonas ele publica no seu decreto a sua matriz econômica ambiental. E ao longo do tempo, nesses 10 anos, começa então todo um mapa do caminho associado a um processo com uma forte colaboração que inicia então em 2020, logo, bem próximo do período da pandemia, há o estabelecimento de matrizes, comitês, estratégias, de um diálogo nos 62 municípios do estado do Amazonas,
associado também ao licenciamento, o lançamento, desculpa, do plano estadual na COP30 no ano passado, e que culmina no início desse ano com um decreto que institui o plano e a sua governança. Então, a instituição formal do plano estadual inicia agora, nesse ano, mas ele tem um histórico de pelo menos 10 anos de gestação, de gestão e gestação, até chegar a esse produto final. Mas isso, 2026, ele é um ponto de partida para a entrega. Isso não é exatamente o ponto de chegada. Então, falando um pouco, é como se fosse hoje é o início do resto dos nossos dias. Próximo slide, por favor. A construção disso, ela foi feita nos 62 municípios, mais de 2.500 pessoas participaram, foram ouvidas, desse total, 47% eram mulheres. E nós tivemos em torno quase mais de 5.000 contribuições para poder entender o que o Estado do Amazonas, no período, durante essa oitiva, durante essa escuta e desse diálogo, então não foi apenas uma escutatória, né? Ele foi uma participação mesmo, um diálogo entre representantes de diversas esferas, né? Posso até me reportar isso aqui como se fosse os participantes da hélice quíntupla, para que chegasse a esse documento final. Então, a escuta, junto com a participação de diversos setores, mostrou claramente que existem gargalos. Esses gargalos estão associados muito à logística, muito à assistência técnica, muito ao crédito, muito ao processamento e muito ao mercado. Parte dessas problemas, o Myron também acabou de nos falar dentro de uma perspectiva global sobre o aspecto econômico da bioeconomia nos diversos países do mundo. Próximo slide, por favor. O plano estadual de bioeconomia, ele se ancora em 5 grandes eixos, e que esses eixos eles têm esse grande desafio de impedir que a bioeconomia vire apenas um setor. Então, existe um eixo de governança, que envolve coordenação, que envolve participação e que envolve transparência. O segundo eixo de descarbonização e energia renovável, que tratam das emissões, de energia limpa e de circularidade, a economia circular. Existe um terceiro eixo chamado pessoas e culturas, que envolve formação, envolve a inclusão, envolve uma maior densidade, o adensamento de pessoas envolvidas nos demais territórios do estado do Amazonas. Então, que não fique concentrado nessa cidade-estado que é Manaus. Um quarto eixo chamado ecossistema de negócios, por entender que bioeconomia, sociobioeconomia, tem que conversar com a inovação, tem que conversar com o crédito e tem que conversar com o mercado. Então, o aspecto do mercado associado à bioeconomia, ela é extremamente mandatória, vou dizer dessa forma. E o ecossistema de negócio vai ter que conversar com empresas de grande porte, médias empresas, pequenas empresas, microempresas, startups e também spin-offs. Então, esse grande ecossistema é o que vai ter que ser espalhado nos demais municípios, não apenas na capital, não apenas no município de Manaus. Um quinto eixo do plano de bioeconomia está associado ao patrimônio cultural e genético. Então, sociobioeconomia, ela não é nada sem proteção, sem propriedade reconhecida, propriedade intelectual e também sem a repartição de benefícios. Então, esses 5 eixos
tentam demonstrar a força do Plano Estadual de Bioeconomia dentro da sua gênese, porque ela está pautada na integração. Só que o risco existe, e esse risco está na dispersão. Próximo. Quando eu fui instigado pela Rosana a estar atuando, a estar participando com vocês nessa mesa, eu disse, caramba, o que eu posso falar? Eu estou envolvido, ou estive envolvido na gênese do plano estadual, dentro de uma colaboração institucional e uma colaboração pessoal, envolvendo não apenas a Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas, mas também com algumas agências, com organizações sociais e agências de fomento que estavam estimulando essa pauta, estimulando essa discussão, não apenas no estado do Amazonas, mas também na Amazônia e no próprio Brasil. Então, de uma maneira até coincidente, todo o arcabouço associado ao Plano Nacional de Bioeconomia, ou mesmo de Sociobioeconomia, eles vão de uma certa maneira, se imbricando um no outro, né? Se moldando um com o outro, com outros planos estaduais. Aí, nesse caso, eu me refiro ao Plano Estadual do Pará, ou mesmo o Plano Estadual do Amazonas, o Plano Estadual do Amapá, de Sociobioeconomia, e os outros demais estados da Amazônia Legal, que estão trabalhando também nos seus planos estaduais. Então, primeira lição aprendida, e eu posso me referir isso não apenas ao estado do Amazonas, mas também com a experiência do que vem sido trabalhado com o MMA e demais outros ministérios do governo federal, é que o território deve preceder a cadeia. E quando o governo federal, quando o país aposta nas suas cadeias, e particularmente no estado, na Amazônia Legal, com o açaí, com a castanha, com o cacau, e também com a parte de óleos, do pescado, ou mesmo turismo com ecoturismo, isso tudo, elas existem, mas elas não existem em abstrato. Existe toda uma problemática associada também a essa cadeia, que envolve a logística. E quando eu estou falando de logística, existem fatores como distância, como sazonalidade e custo. Existem também problemas associados às capacidades, às organizações sociais, à assistência técnica. Existe um problema de infraestrutura, e quando eu estou falando de infraestrutura, eu estou falando de energia, eu estou falando de conectividade, e eu estou falando de beneficiamento. Então, o Myron acabou de dar um exemplo ainda há pouco de uma dessas teias, né, do açaí, onde a microempresária lá, a pessoa diz o seguinte, olha, eu tenho açaí, eu tenho a matéria-prima, mas eu preciso de um freezer. Quando não precisa do freezer, precisa de uma estabilidade de energia. E em diversos municípios, não apenas do estado do Amazonas, mas também de outros estados, ainda há uma dependência muito grande de energia baseado em óleo diesel. Tem problema de conectividade com relação das redes, as Starlinks da vida já estão aí para diminuir, existe também um cabeamento sendo promovido pelo governo federal para uma melhor conectividade, mas ainda não é o melhor dos mundos. E temos um problema também associado ao beneficiamento, quer seja usando a terminologia como uma biorefinaria ou mesmo como uma bioindústria, mas trabalhar a matéria-prima, agregar valor, é um problema, sim, a ser enfrentado e a ser solucionado associado à infraestrutura. E, é claro, território. A problemática vinculada aos direitos dos povos da floresta, a questão da cultura, de regularização, principalmente regularização fundiária, e também das regras locais, são problemáticos. Todos fazem parte de um conjunto de gargalos
associados a isso que nós estamos chamando de bioeconomia, ou mesmo de sociobioeconomia dentro do desenho, dentro do desenho do estado do Amazonas, e também que se repete em alguns dos estados da Amazônia Legal. É preciso entender que tanto faz se for castanha, açaí, cacau, a questão dos óleos e resinas, do pescado, uma mesma cadeia ela vai exigir políticas diferentes em territórios diferentes. O estado do Amazonas não é igual ao estado do Pará, que por sua vez não é igual ao estado do Amapá, que por sua vez não é igual do Roraima, não é igual de Rondônia, não é igual do Acre. Cada um deles tem as suas particularidades, inclusive no percentual, no quantitativo de suas florestas que ainda são existentes. O caso do estado do Pará, o estado do Amapá e o estado do Amazonas são os dois estados da Amazônia Legal que ainda detêm o maior percentual de sua cobertura florestal, que fica em torno de entre 90% e 95%. Então, a sociobioeconomia, ela... E, sem segurança territorial, uma cadeia promissora pode ampliar conflitos, pode ampliar a concentração e pode ampliar uma apropriação indevida de valor. Então, a segurança territorial ela é mandatória dentro de uma economia como essa que nós estamos tratando. Próximo slide, por favor. Segunda lição, né, aprendida dentro do desenho, da apresentação do Plano Estadual de Bioeconomia, que a gente fazia a integração de temas, ela é muito mais fácil do que integrar decisões. Dentro de uma temática econômica, fazer a integração entre renda e produtividade, agregação de valor, mercados e inovação, não é uma coisa tão trivial. Quando nós estamos falando de clima, falar em redução de emissões, energia limpa, conservação e regeneração, a mesma coisa. E quando nós estamos falando de direitos, a participação de quem está no território, a compreensão dos territórios, dos saberes tradicionais e a questão da repartição de benefícios são situações que colocar para discussão é muito mais fácil. Integrar a economia, o clima e os direitos é problemático. Então, isso nos leva a pensar que quando a gente está tratando de governança, e dentro dessa mesa nós vamos ter uma fala daqui a pouco sobre governança, a governança ela passa por competências, ela passa por orçamento, ela passa por responsabilização e, principalmente, com participação. Então, o documento, que é o Plano Estadual, ele integra esses temas. Só que a implementação, ela precisa integrar as decisões. E aí a gente sai de um aspecto meramente, às vezes, conceitual, ou daquilo que está no texto do plano, para decisões políticas, para decisões econômicas. Próximo slide, por favor. Terceira lição aprendida: cadeias isoladas, elas não retêm valor. Então, a imagem do açaí, da castanha, do guaraná, dos condimentos que aparecem nessa imagem, elas precisam, sim, de conhecimento, né, para a gente deter as informações associadas a cada uma dessas eu vou chamar de commodity por enquanto, mas de matéria-prima, mas a gente precisa ter um acesso regular. E o território, a biodiversidade, o saber e conformidade fazem parte dessa primeira dimensão de conhecer e ter o acesso regular a cada uma dessas matérias-primas. Mas é preciso produção e é preciso assistência.
Então, para cada uma das matérias-primas, o manejo, a qualidade, a organização e a previsibilidade, elas são mandatórias. Se nós estamos, como eu falei para vocês, no estado do Amazonas, onde 95% da sua cobertura florestal ainda está relativamente boa, está relativamente saudável, mas com uma pressão muito grande em cima de algumas monoculturas, né? Principalmente na questão de commodities vinculados aos grãos, seja soja, seja o milho ou o arroz. Então, essa monocultura, com ameaça ainda de uma monocultura associada ao açaí, isso a gente tem que olhar com certo cuidado. E é claro que todo o manejo, a qualidade, a organização e a previsibilidade, ela tende a estar associada com aquilo que vai se transformar, advindo da monocultura, numa commodity que e principalmente que tenha uma certificação. É muito difícil você jogar tudo isso a uma biodiversidade enorme, uma biodiversidade como aqui é perceptível aqui no estado do Amazonas. E é claro, isso tudo não é nada sem mercado. Nós estávamos falando de bioeconomia, socio-bioeconomia. Então tem que ter mercado, tem que ter retorno. E isso está vinculado às marcas, certificação, banco de dados, contratos assinados e repartição de benefícios. Então, a unidade de política ela deve ser a rede de conhecimento produtivo. E isso tudo, principalmente dentro do aspecto da socio-bioeconomia, com quem está no território. Próximo slide, por favor. Com essas 3 lições aprendidas na construção do Plano Estadual de Bioeconomia, né, do dever de casa que o governo do Amazonas fez, o que está faltando ainda? O que nós precisamos aprender? Então, a gente precisa aprender que participação ela só se completa quando compartilha poder. Então, o que nós conquistamos, o Estado do Amazonas conquistou na construção desse plano? Nós ouvimos 62 municípios. Isso não ficou concentrado apenas nessa cidade-estado de Manaus. Nós também conquistamos um conselho estratégico multissetorial. Isso tem decretos, tem portaria assinado pelo governo do Amazonas. Também nós conquistamos câmaras técnicas, né, a previsão de câmaras técnicas para estarem atuando, acompanhando, fomentando esse plano estadual. Mas isso ainda não é o suficiente. A gente ainda precisa institucionalizar, o governo do Amazonas precisa institucionalizar uma representação territorial continuada. Precisa dar voz e voto aos povos indígenas, aos povos tradicionais, né, quilombolas, e também aos agricultores familiares, que aparece dentro dessa sigla, os PIPCETAFs, e também nos fóruns adequados. E também a gente precisa institucionalizar os mecanismos de consulta, os mecanismos de solução de conflitos, as devolutivas e o controle social. Sem isso, o plano estadual pode se transformar apenas num PDF que fica disponível no site do governo do Amazonas para ser consultado, para ser baixado, mas ele precisa ser implementado de fato. Então, escutar gera legitimidade, sim, mas decidir junto, isso gera governança. Então, todo o processo de governança, que vai ser abordado daqui a pouco pela outra colega, faz parte disso que nós precisamos implementar dentro do plano estadual. Próximo slide. Uma outra lição por aprender
é que a gente precisa medir transformação e não apenas atividade. Então, com a entrega dos diversos planos, tanto faz o federal quanto dos demais estados, esse é o tipo de dever de casa que a gente precisa fazer. Então, medir transformação, e quando eu estou falando, quando a gente vai ter indicadores e vai fazer uma mensuração apenas da quantidade de reuniões, de cursos, de editais e projetos, é isso apenas que a gente quer? A gente precisa medir resultado. A gente precisa saber renda, precisa saber produtividade, precisa saber valor agregado, precisamos saber acesso ao mercado. E mais ainda, ter o devido entendimento sobre o impacto distributivo dessa economia. Myron também abordou essa questão na fala dele que me antecedeu. Então, quando eu estou falando de impacto distributivo, o que a gente está... o que nós estamos conservando em termos de área ou em termos de conhecimento no estado do Amazonas ou na Amazônia Legal? Qual o impacto distributivo para diminuir as assimetrias e diminuir essa desigualdade territorial? Eu falei para vocês dessa assimetria considerando apenas os municípios, né? Um município tem 65% da população, um município é responsável por 85% da economia do estado. Mais ainda, né, um impacto distributivo associado a essa repartição de benefícios. O quanto que os impostos que são gerados a partir das indústrias presentes na cidade de Manaus, o quanto que isso é repartido com os demais municípios. E a mudança da legislação, a mudança dos impostos, isso vai ter um impacto, está tendo já um impacto nessa repartição. E mais ainda, quando a gente está falando de impacto distributivo, qual que é a permanência de jovens e mulheres no território, ou mesmo dentro da economia? Então, sem esses elementos, o indicador vai virar um inventário. Então, a gente precisa saber linha de base, precisamos saber as metas, o prazo, no território também, quem é o responsável. Então, essa é uma lição que o Estado do Amazonas tem que aprender com as diversas secretarias para deixar isso numa articulação com as diversas secretarias integrantes do governo do Estado do Amazonas. Dentro do Plano Estadual de Bioeconomia, foi levantada a possibilidade da existência de uma criação de fundo, um fundo de bioeconomia. Então, um fundo, ele é necessário. Entendemos, ou foi entendido, né, dentro do processo de diálogo, de conversa, de construção, que isso precisa acontecer. Mas o fundo, ele não é uma estratégia financeira apenas. Existem gargalos. E eu elenco aqui, por baixo, pelo menos 5 gargalos. Para cada um gargalo, existem instrumentos que podem ser trabalhados com resultados esperados. Então, um problema enorme é a regularização fundiária. E esse pano de fundo não é uma solução apenas do Estado do Amazonas. Ele conversa com o governo federal. Então, se nós temos um problema de um gargalo de regularização fundiária, há necessidade de um programa integrado que trate do ordenamento, que trate dessa regularização. E o resultado esperado associado à solução, ao contornar esse grande gargalo, evitar esse gargalo, ele está principalmente associado com a segurança jurídica e territorial, com redução de conflitos, com condições para acesso responsável ao crédito, com contratos assinados pelas partes de uma maneira segura, com assistência técnica, com licenciamento e com incentivos da bioeconomia. Um outro gargalo vinculado ao capital inicial e formação, o principal instrumento é a subvenção econômica, mas também a gente pode falar de bolsas e podemos falar de assistência. E, para isso, dentro do resultado esperado,
a pesquisa, o desenvolvimento e uma capacitação local para que o maior quantitativo de pessoas no território possam se capacitar e possam ter o empoderamento dentro dessa temática da bioeconomia ou da sociobioeconomia. Existe um gargalo, que é o risco tecnológico, e o principal instrumento vai ser a garantia e um capital paciente. A gente sabe que o empréstimo, um fundo onde se empreste hoje, sem uma garantia estendida e sem um retorno que não seja de forma imediata, essa coisa não vai acontecer do dia para o outro. Então, é preciso, sim, que isso seja resolvido, e o resultado esperado, ele começa com uma escala piloto, para que depois possa ter escalabilidade, que a gente, então, dentro consiga avançar isso com uma fase temporal um pouco maior. Um gargalo, uma demanda incerta. Então, o mercado dita a regra. Então, se nós temos uma biodiversidade enorme, e se a gente consegue concentrar, ao invés de ter 100 produtos, 200, 300, em 4 teias de valor, ou 14 cadeias de valor, ou rotas da biodiversidade, então isso facilita para que possam acontecer compras públicas e os contratos. E que também tenha uma previsibilidade desse mercado. Mais uma vez, eu vou me referir à apresentação que me antecedeu, dessa questão de você ter uma produção de açaí, e de repente aquilo que é comprado no açaí, às vezes não retorna nem para merenda na escola onde o meu filho, onde o meu neto vai estar atuando. Então, as compras feitas pelo próprio governo com produtos da sociobioeconomia, ela é mais do que salutar, ela se torna mandatória. Mas, para isso, claro, tem que ter previsibilidade, para isso tem que ter recurso, tem que ter compra pública assegurada. E outra questão, um gargalo enorme, é o problema da logística e certificação. E o principal instrumento vai estar associado com crédito, com serviço técnico, para que o resultado esperado esteja associado à qualidade e acesso ao mercado. Sabemos, sim, que boa parte dos produtos da sociobiodiversidade com um problema de logística, eles tendem a se perder. Se aquilo que são hoje o nosso principal commodity no Brasil, a gente tem problema, vou me referir ao caso da soja, onde existe perda ainda, melhorou muito, existe uma eficiência cada vez melhor ao longo do tempo. Agora, imagine isso quando você tem uma cadeia da sociobiodiversidade que é extremamente fragmentada e, às vezes, com as particularidades regionais. Eu estou me referindo aqui ao caso da Amazônia, mas isso ainda pode ser espelhado em outros biomas, né? Isso é um problema que vai estar associado ao semiárido, à caatinga, à região do centro-oeste também, como produtos da sociobiodiversidade. Então, se o fundo estadual previsto, ele deve combinar recursos para que financie não apenas projetos, mas que também financie a resolver os problemas de gargalos, para que a gente possa ter uma solução mais apropriada para médio e longo prazo. Então, essa é uma terceira lição a ser aprendida. Próximo slide, por favor. Temos uma quarta lição a aprender, que é necessário conectar ciência, saberes e valor. E aí, quando eu me refiro a isso, eu falo como uma pessoa de quem está no Instituto de Ciência e Tecnologia, de quem está como representante atuante dentro de uma dessas hélices da hélice quíntupla. Então, é preciso que a gente, ao conectar ciência, saberes e valor, a gente tenha uma pergunta territorial, um problema definido com quem vive no território. Vamos experimentar uma série de mudanças agora, de alterações vinculadas a grandes infraestruturas,
e eu me refiro, nesse caso, ao que já tem sido lançado pelo Ministério do Meio Ambiente, ou mesmo pelo Ministério de Transportes, da questão da pavimentação da BR-319. Então, ao longo dessa BR existem pessoas e existem territórios, mais de 20 municípios vão estar intimamente associados a esse grande nodal, né, logístico, unindo o Centro-Oeste a Manaus. E isso é uma demanda muito grande, muito antiga, de uma BR que ela não está surgindo agora, ela já foi pavimentada há muito tempo atrás e que acabou não tendo continuidade, e isso tem um custo, principalmente de uma necessidade logística, como acontece no polo industrial de Manaus, na chegada dos insumos para que a indústria possa ser mais pujante ainda. É preciso saber linkar ou ligar as pesquisas com as coleções científicas e biológicas, para que a gente esteja baseado em evidências, para que a gente conheça a nossa biodiversidade e, principalmente, para que se tenha de verdadeiro dimensionamento dos conhecimentos associados a essa biodiversidade. É preciso validar e ter escala, com provas de conceito, com a qualidade da matéria-prima, qualidade dos produtos a serem desenvolvidos e, principalmente, com a infraestrutura. É necessário o aspecto da regulação e do mercado. Então, fazer uso do CIGEM, saber reconhecer e salvaguardar os direitos associados à propriedade intelectual, a certificação e identificação geográfica, e também com os contratos, ela é mandatória. E, principalmente, ou finalmente, no aspecto do retorno à repartição, ter os benefícios repartidos com a capacitação técnica e que todas as informações e os dados também possam ser devolvidas ao território, ela é mandatória. Então, sem ciência, tecnologia e inovação, a gente vai vender apenas matéria-prima. E sem direito, sem inovação, da forma extrativa, todos os ganhos associados à bioeconomia ou sociobioeconomia, isso não vai servir de nada. O governo do Amazonas vem trabalhando em algumas prioridades, principalmente para os próximos 2 anos, e eu elenco aqui as necessidades que a gente, enquanto Estado, precisa avançar. Primeiro, trabalhar com missões territoriais, com carteiras de projetos, para que a gente possa pactuar governança, essa governança associado aos 62 municípios do estado do Amazonas, com as cadeias produtivas que o governo do Amazonas vai tentar fortalecer nos próximos anos. Foram mapeadas mais de 40 rotas produtivas ou cadeias produtivas, e o governo do Amazonas vai fortalecer pelo menos 14 dessas quase 40 cadeias. É preciso ligar o plano estadual ao orçamento. Isso ainda não está muito bem, não está claramente identificado pelo governo do Amazonas. Então, plano plurianual, crédito, compras públicas e financiamento climático, todos esses aspectos, todas essas matrizes, elas fazem parte dessa prioridade número 3. É preciso publicar uma linha de base, onde a gente tenha um painel de indicadores e relatórios anuais de uma maneira acessível. O governo do Amazonas ainda não apresentou qual será a plataforma onde o plano de bioeconomia, né, do Estado vai poder ser acompanhado. Isso, é claro, com uma ampla interlocução com as demais secretarias, com as diversas secretarias, principalmente com a Secretaria de Fazenda. E, para isso, é necessário, então, criar esses pipelines de entrega,
onde estejam muito bem ligados à ciência, à extensão e o negócio, com salvaguardas e retorno territorial. Então, poucas prioridades executáveis, elas valem muito mais do que muitas ações desconectadas. Então, essas 5 prioridades, elas podem ser ou devem ser consideradas como estratégicas, né, como eixos estruturantes para esses próximos 2 anos dentro do governo do Amazonas. E nós estamos já na metade do ano de 2026, ainda com um ano eleitoral. Isso retarda, né, ainda mais a execução por uma série de exigências e de defesa eleitoral que acontece agora. Então, isso também é problemático, principalmente se não foi planejado no ano anterior, em 2025. Então, alguns desses aspectos do que eu falei acabam nos levando a um possível debate. O que a gente deve contar como bioeconomia aqui para o estado do Amazonas? Quem é que deve decidir as prioridades para o estado do Amazonas? Onde que o valor daquilo, da economia do estado do Amazonas precisa permanecer? E quais as plataformas que vão aferir os resultados e os indicadores? Isso, então, eu deixo no ar para vocês, que nem o Myron, que me antecedeu também, vou jogar isso aqui para o ar e bora ver quem pega. E o desfecho disso é que a bioeconomia que interessa à Amazônia, e particularmente ao estado do Amazonas, ela não começa apenas no mercado, mas ela começa no conhecimento, passa pela floresta em pé, pelos rios fluindo, por uma segurança alimentar, por uma justiça territorial e por uma capacidade pública de transformar a biodiversidade e desenvolvimento. E o INPA, enquanto uma instituição de ciência e tecnologia vinculado, como uma unidade de pesquisa vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem um posicionamento muito claro com essa temática de bioeconomia. O INPA precisa cooperar em uma agenda de bioeconomia amazônica, baseada em ciência, em salvaguardas, inovação e impacto territorial verificável. Muito obrigado. Passa a palavra, então, para a mesa. Muito obrigada, Jorge. Muito bom ouvir você, né, a partir da sua experiência, seu largo conhecimento a respeito aí dessa dimensão da política em conexão com conhecimentos tradicionais, ciência, tecnologia, no estado do Amazonas. Então, agora passo imediatamente a palavra aqui para a Débora Neidig, que vai falar sobre o trabalho dela a respeito de coalizões narrativas e caminhos institucionais na bioeconomia do Brasil. Débora. Acho que o teclado. Tem que entrar ali, né? Você sabe entrar? No slide? Tá no arquivo. Porque eu tô com... Agora você acha só. Deixa eu só testar. Ok. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Débora, da professora Rosana, e estou no programa de Política Científica e Tecnológica, no doutorado. Vou contar hoje para vocês a minha pesquisa de doutorado, que está em andamento. Então, mais a parte teórica, metodológica da minha pesquisa. Ainda estou na parte de coleta empírico para compor o meu modelo analítico para análise da Política Nacional de Bioeconomia. Acho que foi perfeito, sozinho. É isso mesmo. Bom, vou começar então. O
o título da minha apresentação é Coalizões, Narrativas e Caminhos Institucionais na Bioeconomia do Brasil. Então, onde se situa a minha pesquisa, né? Eu não vou fazer o panorama geral, porque o professor Maron já fez muito bem, então me poupou dessa parte, minha apresentação vai ser um pouquinho mais curta, e eu já vou direto com relação à PNB. Então, a PNB está sendo construída nesse momento, né? Ela começou a tramitar em 2020, com 2 projetos de lei que entraram em tramitação. Ai, desculpa. Eu apresentei com o microfone, então é a primeira vez. Então, a construção da Política Nacional de Bioeconomia, ela começa em 2022, com a tramitação de 2 PLs no Congresso Nacional, o PL 1855 na Câmara dos Deputados, e o PLP 150 no Senado Federal, com 2 propostas distintas de bioeconomia que eu vou falar mais para frente. Depois, em 2024, o governo federal entra no cenário, né, instituindo a Estratégia Nacional de Bioeconomia através de um decreto. E, recentemente, agora em 2026, depois de um processo de consulta pública, o governo lançou o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia. E não sei se a política será consolidada até o fechamento, né, da coleta do material empírico para análise desse processo, que vai ser em 2027, porque a pesquisa tem que terminar com a finalização do doutorado. Mas esse processo, ele não está sedimentado. E para vocês, e aí eu vou passar para a minha pergunta de pesquisa, para situar, né, qual que é o pano de fundo do que eu estou buscando em política, tanto a pergunta de pesquisa central da tese, quanto a minha hipótese. Então, a pergunta que orienta a minha pesquisa é como as coalizões de atores e as suas narrativas elas vão influenciar o desenho da Política Nacional de Bioeconomia no Brasil e quais serão as implicações distributivas e também epistêmicas dessas visões que estão em disputa para a construção desse texto e visando uma transição justa ao desenvolvimento sustentável, né? Vamos usar essa palavra. E a minha ideia é de que esse processo ele não é técnico, nem somente baseado em ciência e neutro, e tampouco, talvez, né, porque ainda está em processo, em eficiência regulatória. Mas ele é um campo disputado politicamente e no sentido da bioeconomia, né? E entendendo no qual esses grupos de atores vão formar coalizões, né, que vão sustentar essas visões distintas de bioeconomia, mobilizando narrativas para tentar influenciar o texto da PNB. E essas narrativas elas vão carregar consequências desiguais, né, sobre quem se beneficia, sobre quais territórios são valorizados e quais os saberes são reconhecidos ou silenciados nesse processo. E então, para isso, eu fui olhar a trajetória da governança ambiental no Brasil para entender o padrão que se repete, que a gente verifica nas políticas ambientais ao longo do tempo e que tem se repetido, que é chamado, nós chamamos, né, de institucionalização truncada, que é a ideia de que o Brasil ele é extremamente competente em formular políticas ambientais, mas essa sofisticação e competência normativa não é acompanhada de capacidade de implementação dessas políticas no território. A gente tem, por exemplo, como políticas bem-sucedidas, referenciadas em vários textos da literatura de outros países, como a Política Nacional de Meio Ambiente, o Sistema Nacional de Conservações e a Política Nacional de Mudança do Clima. Mas a gente percebe vários gargalos na implementação dessas políticas até hoje.
Então, uma pergunta central que eu faço no meu primeiro capítulo, onde eu vou situar o novo ciclo de políticas públicas da bioeconomia, nessa trajetória da governança ambiental, é se esse novo ciclo de políticas ele repete os padrões dessa institucionalização truncada ou ele vai conseguir superá-los. E aí o professor Jorge Porto também já mostrou... Desculpa, não tinha passado o slide. Esse aqui é um slide, esse gráfico é simulado, só para a gente ter uma dimensão ilustrativa desse descompasso, né, entre sofisticação normativa e capacidade de implementação. E a gente enxerga, olhando para esses projetos de lei, olhando para o decreto da Estratégia Nacional e olhando para o Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, e também para a literatura, de modo geral, 4 vertentes de bioeconomia em disputa, 4 grandes vertentes. Assim. 3 derivam da literatura internacional, né, que são a biotecnológica, a biorecursos e a bioecológica, que o professor Jorge Porto já tinha colocado. E no contexto brasileiro, e podemos dizer amazônico em geral, né, dos países da América do Sul, vai emergir o conceito de sociobioeconomia, que ele vai ser pautado nos saberes tradicionais, na integridade dos ecossistemas e no protagonismo dos povos da floresta. Então, essas visões, como a gente percebe, já conseguimos perceber, elas vão competir para ver quem vai entrar no texto normativo, né, da Política Nacional de Bioeconomia que está sendo construída. Quando a gente olha para o conceito de bioeconomia, de maneira geral, a gente percebe, como foi dito nas falas anteriores, que é um conceito polissêmico, com múltiplas terminologias, por exemplo, desencadeando nessas 4 vertentes. E, por isso, a gente observa uma vagueza conceitual, que não é uma falha técnica da política, né? Mas sim uma forma de colocar tudo no mesmo guarda-chuva. Então, commodities, monoculturas de cana-de-açúcar, de soja, para produção de biocombustíveis, até as cadeias de valores e os conhecimentos tradicionais utilizados ou não como insumos para produtos, ou realmente para compor uma bioeconomia sociobiodiversa. Então, isso permite que projetos que são incompatíveis, eles estejam sob o mesmo guarda-chuva. E aí, para analisar esse processo de formulação dessa política, entender essas visões, quem entra, quem fica de fora, quem ganha e quem perde, eu tenho desenvolvido um modelo analítico, que é composto por 5 referenciais teórico-metodológicos, que vai ser operacionalizado em 3 camadas simultâneas. Alguns desses referenciais eu já venho utilizando para entender processo de formulação de política desde o meu mestrado, que eu olhei para a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, e essa política tinha ali uma diferença, né, porque era uma política consolidada, ela tinha sido implementada, instituída em 2021, e eu fiz o processo de olhar para trás, entender o que tinha acontecido ali, e quem eram os atores que estavam envolvidos nessa política, as narrativas, e como que ela se deu, né, o texto. E agora eu estou fazendo um caminho de olhar para uma política em construção e aí embutir mais algumas coisas dentro desse modelo. Então, ele vai operar em 3 camadas, como eu disse. A primeira de contexto, que vai envolver a trajetória da governança ambiental,
com esse conceito de institucionalização truncada, que me orienta para entender o momento onde se situa a Política Nacional de Bioeconomia, e as tipologias de bioeconomia que eu acabei de apresentar. E a pergunta central dessa camada é onde o processo acontece e dentro de que condições históricas ele vai acontecer. A segunda camada, ela é de processo, e ela vai integrar dois referenciais do campo de análise de políticas públicas, que é o Advocacy Coalition Framework e o Narrative Policy Framework, que é para entender as coalizões e as narrativas que essas coalizões constroem para influenciar a política que está sendo construída. Então, quem disputa e como disputa. E a terceira camada, que é de avaliação normativa, que ela vai integrar esse conceito da transição justa a partir de 5 dimensões. E aí eu utilizo um artigo do professor para falar dessas 4 dimensões, e incluo uma que é a dimensão epistêmica, né? Que para mim importa, como a gente está falando, que a política ela é pensada para o território de modo geral, mas centrada no bioma amazônico. Então, é importante entender os povos e saberes que estão intrincados nessa política e como eles vão ser entendidos nela, né? E aí a pergunta que eu faço nessa camada é quem ganha, quem perde, o que é reconhecido como saber legítimo nesse processo de formulação. E aí, eu estou na fase de colher os materiais empíricos, com entrevistas, consultando as audiências públicas que estão acontecendo no âmbito dos PLs, também coletando posicionamentos institucionais ou de movimentos sociais sobre uma política de bioeconomia. E eu tentei fazer um teste para entender, né, quais são as visões que a gente já consegue identificar nesses projetos de lei e também no decreto e no plano do governo, para saber que direção, qual que é essa bioeconomia que está sendo proposta, para reger, né, os planos e programas do governo federal, e que também vai refletir, né, nos planos e programas do governo estadual, acredito. E também já tentar entender quais são essas narrativas que estão sendo colocadas para influenciar esses textos, né? O texto final, na verdade, dessa política que será proposta. Então, com relação aos projetos de lei, a gente já consegue observar que são tipologias, as tipologias predominantes, elas são divergentes. O PLP do Senado Federal, ela até coloca... eu troquei, sim, desculpa. O PL é da Câmara dos Deputados e o PLP é do Senado. Foi um erro aqui que eu não tinha visto. Então, o PL da Câmara, ele replica a definição da OCDE e da Comissão Europeia, identificando, colocando a bioeconomia de biorecursos e biotecnológica como o conceito que perpassa o projeto. Então, visando cadeias de valor, substituição de combustíveis fósseis por insumos biobaseados. E o PLP do Senado, ele vai ter uma visão mais perto da sociobioeconomia e da bioeconomia bioecológica. E ele nem vai chamar de Política Nacional de Bioeconomia, né? Ele vai chamar de Política Nacional da Economia da Biodiversidade. Esses aqui, que está escrito herói, da narrativa, vítima, são alguns dos pressupostos do NPF para identificar essas narrativas, para entender como que elas estão acontecendo por parte das coalizões, né? Então, a gente tem como heróis da narrativa do PL, do Senado, populações tradicionais, biodiversidade, e
do PL da Câmara dos Deputados vai focar mais no setor produtivo e acadêmico. E a dimensão epistêmica, que é uma parte importante da minha pesquisa, que eu tento olhar com mais cuidado, a gente já vê que o PL do Senado ele é presente esse fundamento autônomo com as populações tradicionais não vistas apenas como insumos, mas também vistas como parte dos benefícios dessa bioeconomia atuantes, né? Populações que são atuantes na bioeconomia. E no projeto de lei da Câmara, essas populações são totalmente inviabilizadas, não são nem citadas, e algumas coisas com relação a cadeias de valor são citadas como insumos para bioprodutos, enfim. E também eu faço uma avaliação preliminar, né, dos 2 outros projetos do governo federal, o decreto, a Estratégia Nacional de Bioeconomia e o Plano Nacional. E a gente percebe uma síntese associada sem hierarquização. O decreto vai adotar um conceito, uma definição que não corresponde a nenhuma dessas visões. Ele vai falar de forma ampla em justiça, ética, inclusão, com objetivos de fortalecer a competitividade da produção nacional e uma transição para uma economia de baixo carbono a partir de substituição de combustíveis fósseis. E o Plano Nacional ele foi estruturado em missões, né? E algumas dessas missões elas estão relacionadas à visão da sociobioeconomia, né? Outras visões, elas não citam nada relacionado a povos tradicionais, a saberes locais, e vão priorizar a questão do mercado global dos produtos. E aí uma pergunta, né? O que acontece quando o poder executivo precisa agir? E aí, quando a gente olha para esses projetos, a gente vê essa síntese negociada, que vai preservar os elementos de ambas, estão tentando colocar tudo dentro do guarda-chuva para ficar bom para todo mundo, e não ferir o ego de ninguém, não mexer com ninguém. Então, essa disputa ela não foi resolvida pelo processo político até então, né? Ela foi sendo acomodada, todo mundo no mesmo guarda-chuva. E aí, como é que eu fiz só para colocar, né, que eu disse que uma das questões importantes para a minha pesquisa é olhar para essa dimensão epistêmica. E quando a gente olha para esses projetos e para esses decretos e planos, a gente o que se reconhece, né, como saber legítimo. Então, eu, utilizando a literatura sobre oh, meu Deus, sobre a dimensão epistêmica, enfim, que vai tratar sobre essa questão dos povos da floresta participando da tomada de decisão, dessas políticas, enfim, aplicado, né, às missões do plano, especificamente do Plano Nacional, que é o mais importante até então, né, a gente tem que algumas missões, elas têm um fundamento autônomo, então elas tratam os saberes tradicionais, eles são reconhecidos, não como insumos, mas como parte da mudança para a bioeconomia, reconhecidos com pé de igualdade e com participação, prevendo participação desses povos nessas tomadas de decisões. E boa parte das missões, elas tratam principalmente dos conhecimentos tradicionais mobilizados como insumos para pesquisa e desenvolvimento de biorefino, especificamente, né? Etanol, biocombustíveis e biodiesel. E a missão 5, especificamente, né, ela vai estar ausente, a questão da dimensão epistêmica, ela está ausente, e nem mencionada.
Então, a mensagem principal, assim, da minha dissertação, da minha pesquisa de doutorado até o momento é que essa política, ela não resolve essa disputa entre essas 4 visões, essas 4 grandes visões, né? Ela apenas acomoda todas elas. E as implicações distributivas e epistêmicas dessas dimensões de transição justa, elas permanecem em aberto, né? Quem ganha, quem perde e quais saberes são reconhecidos como legítimos ou não, ou quais são silenciados. E essa é o percurso que eu vou correr na próxima etapa da minha pesquisa, né? Finalizo por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Eu vou passar imediatamente a palavra para Amy Cubides, que faz o seu doutorado, está para defender agora, no final do mês, né, Amy? Parabéns já. Governança e coprodução do conhecimento em fitoterápicos na Colômbia. Amy, vou pedir para você tomar cuidado para deixar o microfone bem próximo, porque se você fizer isso, vai dar problema. Então, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer pelo convite para apresentar os resultados da minha pesquisa desenvolvida no programa de Política Científica e Tecnológica. Como a profa falou, eu já estou no final do meu doutorado e, em síntese, o que eu proponho é um marco analítico original que eu chamo de fitogovernança coproduzida, para diagnosticar as fraturas estruturais do setor, também limitações que se tem, que bloqueiam o potencial bioeconômico, porque as plantas medicinais e os fitoterápicos, eles são um dos setores que podem ser considerados dentro da bioeconomia e que na Colômbia efetivamente são alvo de diferentes iniciativas governamentais. Então, aqui um pouco da minha, o que eu vou falar, eu vou tentar falar um pouquinho de cada coisa, do contexto, dos objetivos, um pouco da teoria, a metodologia, os resultados e as conclusões. Em quanto ao contexto, a minha pesquisa ela parte do entendimento de que as plantas medicinais e os fitoterápicos são mais que meros objetos naturais e agentes de saúde, mas elas podem ser consideradas o que Latour chama de híbridos sociotécnicos, porque são entidades que integram elementos de ciência, de cultura, de natureza, mas também de política, de uma maneira inseparável. Então, como recursos naturais, sua disponibilidade ela depende da integridade dos ecossistemas, de práticas de cultivo e coleta sustentáveis, mas como agentes de saúde, elas precisam ter um controle para garantir a segurança, a eficácia e a qualidade e que tenham um impacto positivo na saúde das pessoas. E além dessas duas características, tem uma característica como bem econômico, porque estão inseridas em umas dinâmicas de mercado globais, dentro do que a gente chama em inglês herbal medicines, que são um setor bem movimentado nos últimos anos, que tem tido um crescimento bem significativo. Então, todas essas características fazem que, no caso da Colômbia, se dê o que eu chamo do paradoxo da megabiodiversidade, porque o país ele tem uma grande biodiversidade, dos mais biodiversos do mundo,
ao lado do Brasil, e tem conhecimentos tradicionais atrelados a essa biodiversidade, mas no caso do setor de plantas medicinais e fitoterápicos, não se vê refletido no desenvolvimento local e o aproveitamento para benefício das populações. Então, por exemplo, tem exemplo bem significativo, que mais de 85% da matéria-prima que se utiliza para a fabricação de fitoterápicos registrados no país é importada. Então, isso me fez pensar o que está acontecendo para que realmente o setor não seja aproveitado como deveria, e assim eu propus como objetivo geral arcabouço teórico-analítico que se chama de fitogovernança coproduzida, baseado especificamente no setor na Colômbia, tentando integrar essas dimensões científicas, regulatórias, produtivas e socioculturais, porque é um setor bem complexo. Em ele confluem conhecimentos tradicionais, conhecimentos científicos, empíricos, mas também numerosos atores de diferentes naturezas. Então, eu queria aproveitar este modelo para integrar a maior quantidade de atores e dinâmicas possível. Para o desenvolvimento e a orientação da minha pesquisa, eu propus 3 objetivos específicos. O primeiro é caracterizar o setor de plantas medicinais e fitoterápicos, porque ele realmente suas informações estavam muito fragmentadas, então não se tinha uma visão do que atualmente se tem no setor. A partir desta caracterização, eu consegui também entender o que precisava ser feito ou construído em quanto à metodologia, que é o objetivo específico 2, o desenvolvimento da fitogovernança coproduzida, articulando o conhecimento, a política e a sociedade, a partir de eixos de governança e instrumentos de coprodução de conhecimento. E, finalmente, o terceiro objetivo, ele foi analisar empiricamente as dinâmicas de governança do setor através da operacionalização do modelo proposto. Enquanto à parte teórica, a minha tese ela está fundamentada em 2 pilares. O primeiro é da governança. Eu tive que fazer uma deconstrução da literatura dos domínios da saúde e ambiental, porque elas comumente não dialogam do jeito que eu precisava para analisar a complexidade de um objeto de estudo. E o outro pilar são os diferentes trabalhos dos estudos da ciência, estudos sociais da ciência e da tecnologia, especificamente a coprodução de conhecimento com seus instrumentos de construção de identidades, discursos, instituições e representações, mas também outros elementos como os híbridos e a teoria de ator Reggie Callon e Latour, que me permitiram entender como as plantas medicinais, elas são híbridos que estão inseridos dentro de uma rede de atores e dinâmicas bem específicas. Também eu utilizei trabalhos de expertise e produção de conhecimento científico, porque realmente o conhecimento científico ele faz parte de cada uma das atividades que se tem dentro da cadeia produtiva do setor, e a expertise me permitiu entender quem é experto em cada uma dessas áreas específicas. Mas como também confluem os conhecimentos tradicionais dentro das atividades do setor, eu me apoiei em literatura que falava sobre extrativismo epistêmico e justiça cognitiva, porque muitas vezes o conhecimento tradicional ele não é valorizado, ele é capturado e não tem uma devolutiva aos territórios. Então, eu queria entender como essas dinâmicas estavam sendo feitas, no setor. Metodologicamente hablando, eu vou falar aqui rapidinho, porque foi bastante o que foi feito na metodologia, mas é um trabalho prioritariamente qualitativo. Eu desenhei um estudo de caso integrado
com uma coleta de dados principalmente através de entrevistas semi-estruturadas. Eu fiz 17 entrevistas para atores chaves como pesquisadores, pequenos produtores, representantes das comunidades tradicionais, e também fiz uma clipagem de notícias para entender como a mídia entendia os diferentes conflitos e controvérsias dentro do sector, e também assisti a diferentes eventos institucionais para entender como os atores dialogavam dentro de um cenário mais governamental, mas também que atores eram silenciados ou não eram convidados a seus espaços de diálogo. A partir do entendimento da literatura, mas também dos dados de campo, eu consegui construir meu modelo analítico. Ele tem, no primeiro momento, ele tinha só um nível, que era sobre os eixos da governança, que falava sobre os estándares e a evidência, mas também autoridade e a peritagem, os direitos e benefícios, infraestrutura e mercados, e territorialidades e saberes. E todos estes eixos falam dos elementos ambientais, mas também dos elementos de saúde que a governança deve ter para conseguir incluir toda a complexidade do sector. Porém, quando eu comecei a analisar as minhas entrevistas e meus resultados, comecei a ver uma tendência de 3 grupos de informações que não estavam sendo consideradas dentro desse primeiro nível, e eu criei o segundo nível, que fala sobre os fatores contextuais, que são fatores que realmente estão modulando as dinâmicas da governança dentro do setor. Então, temos primeiro elemento, que são conflitos epistêmicos, hierarquias de saber, que fala como os diferentes sistemas de conhecimento eles se relacionam e têm conflitos muitas vezes. O segundo, que fala sobre os imaginários do futuro, que são as perspectivas que têm os diferentes atores frente ao setor dentro de 5 ou 10 anos, porque se tem muitas iniciativas governamentais e não governamentais que estão sendo feitas neste momento, e as pessoas que trabalham no setor têm bastante esperança. Isso ajuda o crescimento. E o terceiro elemento aqui é a relação Estado-sociedade, especificamente marcada por uma forte desconfiança institucional. Estes 2 níveis eles foram analisados sob a lente dos instrumentos de coprodução, que eu já falei que são as instituições, os discursos, as identidades e as representações. Em quanto aos resultados relevantes, eu fiz uma caracterização do setor, como eu já falei, mas não vou conseguir falar muito sobre isso. Aqui eu quis focar sobre as dificuldades que enfrenta a governança no setor atualmente. Então, o primeiro resultado mais relevante da minha pesquisa é o diagnóstico de 3 fraturas estruturais: a epistêmica, a econômica e a política. Quando se fala de a fratura epistêmica, ela se manifesta no choque entre o regime científico experimental predominante do INVIMA, que é a Agência Sanitária Regulatória, e também que é predominante nesta parte mais industrializada do setor, e ela choca com o regime tradicional empírico, que é predominante das comunidades tradicionais. Então, como a gente tem visto em vários cenários, os conhecimentos científicos tradicionais, eles muitas vezes não são valorizados, e aqui o que se tem visto no sector é que eles são capturados, deslegitimados ou silenciados em vários espaços institucionalizados, e só são validados após uma tradução para a ciência, o que o Grossfogel chama de extrativismo epistêmico. Então, realmente é uma problemática bem
ampla dentro do setor e que afeta o desenvolvimento das diferentes práticas. Já quando eu falo da fratura econômica, como eu falei anteriormente, ela se manifesta principalmente na dependência das importações. E é bem interessante porque, e bem problemático, porque esta quantidade de matéria-prima importada, ela vem de Alemanha, Estados Unidos, China e Índia, e a Colômbia exporta as plantas em fresco para eles, como uma commodity, em grandes quantidades, e lá fazem algum pequeno ou significativo beneficiamento e voltam para o país com um valor agregado, mas esse valor agregado não queda dentro do país, ele realmente está beneficiando outro contexto, e em todo esto, os pequenos produtores, eles estão excluídos porque realmente não conseguem arcar com os custos das certificações e ficam na parte mais informal do setor, que são férias, são as praças de mercado, e todo isso também traz problemas, porque é difícil controlar a qualidade e a eficácia e realmente todo o que deve ter um fitoterápico para garantir que tenha um impacto positivo nas pessoas e não vaya a causar algum tipo de mal. A terceira fratura é a fratura política, ela é bem representada por dois elementos específicos, o caso do Olodeji e a crise do INVIMA, da agência sanitária. Então, o caso do Olodeji, ele foi um fitoterápico que foi comercializado na Colômbia durante muitos anos, e em 2020 se encontrou que ele era adulterado com diclofenaco, que é um medicamento para a dor. E assim começou toda a apuração para entender o que tinha acontecido. A amostra da que partiu toda a pesquisa, ela foi elevada por uma paciente que tinha um efeito adverso, a levou a uma universidade, eles realmente encontraram a contaminação e pegaram amostras de diferentes partes do país e encontraram que efetivamente era uma contaminação generalizada, porém, em 2022, o INVIMA, ele arquivou o processo, não tive nenhum tipo de fiscalização efetiva para o laboratório, e as vítimas elas tiveram que recorrer à justiça civil, e no final do ano passado a pessoa que fez esta recorrência, ela teve um resultado positivo, e o laboratório tem que dar uma compensação, porque efetivamente as provas eram suficientes para entender que o laboratório era responsável pela contaminação. Então, este caso, o que fez foi aprofundar uma desconfiança institucional que já se tinha no INVIMA, porque enquanto às entrevistas e outros espaços de diálogo que eu consegui participar, os atores são extremamente críticos ao atuar da agência sanitária, falam que é não responsiva, que é subjetiva quando ela aprova os diferentes registros para os novos fitoterápicos que precisam ser aprovados, e todo isso se vê agravado, que o INVIMA ele está desfinanciado. Nos últimos anos, realmente tem tido um recorte significativo aos recursos públicos que tem recebido, e além disso, tem uma regulamentação que data de 70 anos, eles não têm atualizado, então toda essa problemática se junta que a gente não tem uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, como sim é o caso do Brasil. Então, todas as iniciativas que eu falei antes, elas ficam fragmentadas, são dependentes da iniciativa individual e podem acabar com as mudanças do governo.
Então, o que revela esta fractura política? Ela revela uma fragilidade na farmacovigilância que é reativa e proativa e ainda assim não consegue fiscalizar efetivamente os laboratórios, o que gera uma percepção de impunidade administrativa e as pessoas veem a justiça civil como a última instância para ter algum tipo de compensação. Mas, apesar de todo este cenário das fraturas e das limitações que se tem, também se tem casos de coprodução de sucesso. A minha pesquisa, ela identificou um conjunto de casos que, como falavam nas apresentações anteriores, começam como pequenos projetos, como pequenas oficinas, mas têm um impacto realmente, são as que começam as mudanças. Então, alguns dos casos que eu identifiquei, por exemplo, é um projeto com frutos amazônicos, um projeto financiado principalmente por cooperação internacional, mas é uma iniciativa governamental que permitiu e está permitindo a cocriação de tecnologias para o beneficiamento destes frutos amazônicos com potencial medicinal e permitiu o diálogo. Eles realmente han construído um diálogo entre o saber empírico das pessoas que coletam estes frutos e o saber, um conhecimento tradicional que vem da entidade governamental. Mas também se tem oficinas de oficinas comunitárias que falam sobre a transformação efetiva de plantas medicinais em fitoterápicos mais simples, que foi promovida por um hospital e inclui os pequenos produtores de plantas medicinais. Então, se tem um espaço de intercâmbio de conhecimentos que realmente beneficia muito a população. E o último caso que eu queria chamar aqui a atenção é uma spin-off que é resultado de 30 anos de trabalho de uma pesquisadora. Ela trabalha com uma planta com propriedades anticancerígenas que se chama o jibi-jibi, lá na Colômbia, e esta pesquisadora, ela conseguiu integrar as comunidades e os pequenos produtores dentro de uma cadeia que eixo por eixo foi bem articulada e atualmente se tem um produto fitoterápico já comercializado, bem interessante porque os pequenos produtores recebem um porcentagem do que se ganha com a comercialização do fitoterápico, porém, o fitoterápico teve que ser levado para a União Europeia para comercializar lá, porque o INVIMA nunca respondeu à solicitação para o registro para a comercialização interna. Então, realmente, é uma problemática bem interessante a que se tem com o INVIMA. E estes casos de coprodução, eles têm 4 características comuns. A primeira é que eles partem sempre de iniciativas individuais, são 1 ou 2 pessoas as que realmente têm a motivação e levam a que estes casos de coprodução realmente se materializem. Se tem também como característica que são fortemente financiadas por fontes externas, principalmente de cooperação internacional. Elas se dão em escalas reduzidas, como eu falei, realmente elas não têm um impacto muito grande dentro do território, mas sim significativo para as populações que afetam, e tem uma presença de facilitadores que atuam como tradutores dos diferentes sistemas de conhecimento para conseguir que se dê esta coprodução dentro do setor. Em quanto para fechar aqui os resultados, as recomendações que eu faço desde o diagnóstico para o desenvolvimento de uma política, realmente é o desenvolvimento de uma política nacional de plantas medicinais terápicos. Os atores que eu consegui entrevistar, eles realmente reconhecem o caso brasileiro como uma possível e um líder
no que se fala na regulamentação do setor. Então, esta política nacional, ela deveria, com a parte ambiental e a parte de saúde, mas também com a justiça social, incluir aos pequenos produtores, que realmente são os que, em grande maioria, produzem plantas medicinais e fitoterápicos na Colômbia. E esta construção de política, ela tem que ir da mão de uma reforma do INVIMA, porque se ele continua sendo desfinanciado, continua com uma regulamentação tão antiga, seu papel de farmacovigilância e outros papéis que ele cumpre realmente não vão ser bem feitos e vão afetar negativamente o desenvolvimento. Nesse sentido, também eu proponho a criação de mecanismos de tradução entre sistemas de conhecimento, especificamente espaços de diálogo, que são lugares onde as pessoas consigam ter um intercâmbio intercultural e se construam diferentes iniciativas, tecnologias, formação que incluam a todos os atores que são relevantes. A quarta recomendação é uma regulação escalonada, também inspirada no caso do Brasil, especificamente nas farmácias vivas, onde os pequenos produtores de fitoterápicos eles conseguem ser incluídos da regulamentação, mas não precisam cumprir as mesmas normas que tem a grande. Então, conseguem arcar com os custos. E, finalmente, eu faço uma recomendação de desenvolver uma rastreabilidade socioambiental que consiga mostrar de onde vem a matéria-prima para garantir não só uma qualidade que precisa para o desenvolvimento dos fitoterápicos, mas também uma justiça social, uma repartição justa de benefícios e o desenvolvimento local. Finalmente, para encerrar a minha apresentação, ela faz 4 contribuições teóricas, metodológicas, empíricas e políticas que eu queria destacar aqui. A teórica é por um modelo original da fitogovernança coproduzida. A metodológica é a operacionalização do modelo para o caso específico das plantas medicinais e dos fitoterápicos na Colômbia. A contribuição empírica é uma caracterização inédita do setor, que eu não consegui falar muito, mas eu consegui mapear em todos os atores, 4 sistemas de conhecimento, as fraturas estruturais do setor. Eu propus uma cadeia produtiva, mas também identifico por que a cadeia produtiva está tão fragmentada. Então, é uma contribuição empírica que visa realmente ajudar a entender o cenário atual e a política, que são as recomendações para uma governança plural e inclusiva. Aqui eu quero encerrar com a reflexão. A fitogovernança ela pode ser vista além de uma ferramenta técnica ou metodológica, mas também pode ser vista como um processo político e epistêmico que definir quem tem legitimidade e autoridade para falar dentro do setor, e destaca a importância da pluralidade epistêmica. E, atualmente, o que se tem visto é que a pluralidade epistêmica é vista como um obstáculo, mas é uma riqueza impressionante de contribuir positivamente ao setor, e a governança ela deve ser cuidadosa, pluralista e inclusiva, e ela responder a toda essa complexidade que tem as plantas medicinais e os fitoterápicos, que são um patrimônio cultural que compartilhamos todos. Algumas referências e muito obrigada. Obrigada, Amy. Gostaria novamente de agradecer a todos os palestrantes nessa tarde, né? Estamos aqui, dia 3 de agosto de 2026, já estamos às 16
6h40. Essa nossa gravação vai ao ar mais tarde, né? O Davi vai colocar, e teremos o nosso público online. Então, gostaria de aproveitar esse momento para abrir a palavra para os palestrantes novamente, para fazer aí as suas despedidas, né? As suas palavras finais, e já deixando aqui as minhas palavras finais. Estamos diante de um processo muito desafiador, né? Pensar a bioeconomia, esses nós, as possibilidades de desatá-los e as grandes expectativas que se colocam a partir dos pontos de vista territoriais, né? Dentro do Brasil, uma pluralidade ainda, felizmente, né? Gente querendo viver os territórios, né? Se colocando para além de perspectivas de maus desenvolvimentos, né? E isso, ao mesmo tempo, enche a gente de esperança para pensar em alternativas, mas não podemos fechar os olhos para o tamanho de desafios que nós vemos. Fico muito feliz de contar aqui com as reflexões de cada um de vocês, né? O Jorge, o Myron, a Débora e a Amy, trazendo aqui as suas experiências riquíssimas, né? E então passo imediatamente a palavra para cada um de vocês, depois devolvo para o Paulo, para você falar a sua palavra final, Paulo. Você tem tempo de pensar. Bom, obrigado novamente a todos que acompanharam, Rosana, Paulo, quem organizou, e aqueles que se mantiveram aqui conosco e tudo. Muito interessante ver esses outros estudos, perceber, por exemplo, como a irmã Colômbia passa por problemas muito parecidos com o Brasil na questão, por exemplo, do pouco uso de insumos fitoterápicos de espécies nativas, algumas das quais são as mesmas brasileiras, mas um problema semelhante. Aí tem muitos aprendizados que podemos constituir juntos com esse outro país amazônico. O trabalho de Débora, que eu cooriento, e que tem sido muito interessante de destrinchar a constituição dessa política e desse plano de promoção da bioeconomia, e aí muito interessante, jogando já a bola para o colega do INPA, como essas estratégias nacional e estadual se dialogam ou não. Sabemos que aí outros estados também têm suas estratégias, o Pará tem uma estratégia, quem sabe estados não amazônicos comecem também a fazer mais estratégias, por que não? Como se falou, Caatinga, Cerrado, todos os biomas têm seus potenciais. E para finalizar, aquilo que Débora colocou da acomodação de diferentes visões, desses tipos ideais, né? dessas diferentes perspectivas sobre a bioeconomia, é um pouco reflexo do que a gente vê também com política agrícola, com outras coisas dentro do Brasil, mas também, como foi bem colocado pelo colega, de ver até que ponto a gente verá mudanças práticas naquilo que acontece, até que ponto essas estratégias se transformarão em mudança fática concreta lá na ponta, né, transformação territorial, ou se vai ficar só, como Débora colocou, como uma infeliz tradição nossa de coisas muito bonitas no papel, mas que na hora mais fácil fazer, né? Basta ter uma pessoa que seja uma boa redatora e pronto, você tem atividade, você tem ali uma coisa bem interessante, mas transportar isso para a complexidade da realidade, com suas relações de poder, com aqueles que não querem largar o osso, etc. e tal, fica bem mais complicado. Mas, enfim, é muito interessante participar desse painel. Agradeço novamente e passo a palavra para o próximo. Não, será que a Débora quer... O Jorge, por favor. Olá. Interessante o quanto os assuntos se comunicaram, né? Os temas foram convergentes, né? As 4 falas. Então, muito feliz por estar participando
dessa abordagem conjunta dentro desse evento. Eu tentei dar o recado dessa questão da Zona Franca de Manaus, do polo industrial de Manaus, com uma bioeconomia pujante, promissora, mas quando a gente olha em termos percentuais, ainda é muito baixo, é muito pequeno, mas ela não é desprezível, ela não é desprezível. Então, a minha fala final é que, dentro dessa abordagem que eu tenho acompanhado, tanto a Zona Franca, ou o Polo Industrial de Manaus, quanto a Floresta, de uma maneira geral, ela vem seguindo caminhos paralelos, né? Então, o Polo Industrial de Manaus está baseado muito em incentivo fiscal, em montagem industrial, em mercado nacional, enquanto que a Floresta está sendo sustentada por povos indígenas, comunidades tradicionais, unidade de conservação, uma baixa acessibilidade e uma limitação, um conjunto de limitações à expansão econômica convencional. Mas, como eu falei para vocês, a gente está olhando para o norte de como é que a gente muda esse cenário para os próximos 30, para os próximos 40 anos. Então, a fala que posterior a mim, tratando da questão de você estar trabalhando com missões, é exatamente isso. É olhando para o futuro, com um plano, executando e tendo uma grande receita de bolo. Então, os planos eles acabam se convertendo também nessa questão. Mas, como uma receita de bolo, precisa ter ingredientes, precisa ter boas mãos, precisam ter pessoas que sabem fazer essa massa, que sabem ou que saberão colocar no forno, para que a gente tenha esse bolo, e esse bolo seja muito bem dividido entre todos os participantes dessa festa. Então, nesse grande congrossamento dessa economia que a gente está olhando para o futuro. Então, o exemplo mostrado também do que a Colômbia, né, como é que chama? Comparado ou comparando-se ao mercado regional, ao mercado local, ao mercado nacional e internacional, ela é extremamente importante, porque são duas economias pujantes dentro dessa Panamazônia. Então, parabéns, agradeço mais uma vez ao convite e estou muito feliz de ter participado desse evento. Muito obrigado, Jorge. Então, passar a palavra agora para a Débora. Bom, eu queria só agradecer a professora Rosana Corazza por ter me convidado, o professor Paulo, o professor Mauro por a oportunidade de me ouvir pela primeira vez da minha pesquisa, a Amy também, que a gente já trocou bastante sobre as nossas pesquisas, e por mais que possa parecer um pouco pessimista, né, as hipóteses, perguntas que eu tenho feito, olhando para essa trajetória da governança, essas repetições, e também já tendo olhado para outra política e visto que algumas coisas se repetem, eu acho que esse novo ciclo de políticas da bioeconomia pode ser importante para romper com esse ciclo e que a gente realmente, dessa vez, coloque os povos da floresta, as populações tradicionais, no centro da tomada de decisão sobre os caminhos da política, né? E como os beneficiários e os protagonistas dessa política que está sendo construída. Bom, eu também quero agradecer por o convite, pela oportunidade de escutar vocês. Realmente, para mim, foi muito interessante escutar como todos entendemos as oportunidades que traz a sociobioeconomia, mas também os desafios, e que damos destaque a esses desafios e a importância de incluir os diferentes tipos de conhecimento, que se dê uma repartição justa de benefícios e que as iniciativas, as
políticas e todos os elementos que são necessários para o desenvolvimento desta bioeconomia, eles realmente incluam todos esses elementos mais culturais, também mais de sustentabilidade, de garantir que a biodiversidade ela se mantenha. E para mim também é muito bom ver que os países eles compartilham muitas das dificuldades, mas também muito dos potenciais. Já aprendi muito do caso brasileiro, eu participei com a professora Rosana e com o professor Jorge em um projeto de profitos, e todos esses conhecimentos eu consegui aplicar na minha pesquisa na Colômbia. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender uns dos outros. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde, então, a todos e todas. Eu vou só fazer um agradecimento final aqui, à participação do Myron, do professor Jorge Porto, da Débora, da Amy, e especialmente para a Rosana, que organizou o evento. Eu só digo como professor aqui da casa, né, do Instituto de Economia, para mim é uma felicidade participar de um evento desse tipo, porque nós temos um grupo numeroso de economistas sugerido que a economia tradicional ela tem pouquíssima chance de dar uma resposta concreta aos problemas que vivemos, né? Nesta, podemos chamar de uma crise sistêmica, uma policrise, né? Como muitos têm chamado, mas a economia tradicional ela está mal armada, né? Pela absoluta incompreensão da compreensão, né, de que, para além da economia, nós habitamos um mundo físico, habitamos conjuntamente com seres vivos, não humanos e seres não vivos, uma terra que é presidida por um conjunto de leis de funcionamento, de uma organização bastante complexa, que propicia a possibilidade de sustentação da vida neste planeta. Então, eu vejo que um evento como este, que abre para compreensão para além do mercado, né, da tarefa do Estado, a dimensão fundamental da reprodução da vida, a dimensão dos comuns e uma oportunidade de abrirmos um diálogo que é bastante plural, no sentido do que de incorporar dimensões aqui da sociologia, da antropologia, da biologia, compreensões aqui da riqueza e da diversidade cultural, da necessidade de garantirmos a preservação de culturas que estão desaparecendo, né? Eu acho que esta é uma forma incrível que encontramos aqui nesse diálogo de bioeconomia, de integrarmos essa dimensão e mostrarmos, né, todos ainda aqui, sobretudo para os colegas economistas, a fundamental importância da abertura de um diálogo para que a gente possa ter respostas, né, para os dilemas que se encontram pela frente. Então, eu queria agradecer enormemente aqui essa oportunidade e ter a oportunidade de sediar esse encontro aqui no Instituto de Economia. Muito obrigado a todas e todos.